As questões de constitucional, 17, 18, 19, eu vou comentar, vou ler com vocês, na verdade, a 19, tá? Ó, entenda que até o comentário vocês têm que conseguir entender as palavras que estão escritas aqui, tá? Tem que conseguir entender o que está escrito mesmo. Questão 19. Ajuizada uma ação, uma ADI, requerendo expressamente que se declare a inconstitucionalidade de uma lei tal, né, do artigo tal da lei tal, o STF, ao apreciar o pedido, apenas declarou inconstitucional uma interpretação possível da norma impugnada. Tá? Você foi contra uma norma, então você impugnou a norma. Tá? O STF apreciou parte da norma impugnada. Sem declarar sua invalidade, determinou que sua decisão só acarretasse efeitos a partir do seu trânsito julgado. Então, ó, determinou que a decisão só acarretasse efeitos a partir do trânsito julgado. Porque a regra que a gente aprende em sala de aula é que a declaração de inconstitu é porque a lei nunca deveria ter existido. Se ela nunca deveria ter existido, o que você fez para trás, o que você pagou de errado de tributo, você teria que ter direito a pegar de volta? Sim. Então, na verdade, quando você declara inconstitucional uma lei, né, você leva em consideração de que ela nunca deveria ter existido. E se ela existiu, está errado. Então, a regra da declaração de inconstitucionalidade é efeito ex tunc. É tunc porque você parte do pressuposto que tem que retroagir. Tunc é T de trás, T de testa e T de tunc. Tá? Então, toda vez que declara inconstitucional uma lei, a ideia é que ela retroaja e alcance efeitos pretéritos. Mas, às vezes, em algumas situações, não dá para você fazer isso. Por quê? Vamos supor que um concurso público tenha passado 100 fiscais de renda e eles trabalharam por 10 anos. Se eu tiver que declarar a inconstitucionalidade da lei e nunca valeu o que eles fizeram, ou seja, se eu retroagir os efeitos de tudo que eles trabalharam ao longo dos anos, vai virar um caos no Brasil. Então, acontece, o STF, por meio da maioria de 2/3, ele modula os efeitos da sentença. Certo? Aquelas expressõezinhas lá que eu pedi para vocês decorarem em sala de aula. Modulação do efeito da sentença, pertinência temática, súmula vinculante, cláusula de reserva plenária, certo? São coisas que não pode fugir da sua cabeça, nem a pau. E também os 2/3, né? É 2/3 para quê? 2/3 para a Câmara dos Deputados autorizar o processo de impeachment contra o Presidente da República, 2/3 para o Senado Federal julgar o Presidente da República nos crimes de responsabilidade, né? 2/3 para a declaração da inidoneidade moral de advogados, 2/3 para a criação de súmula vinculante e 2/3 para a modulação dos efeitos da sentença. Esse é o quórum de 2/3 que a gente tem, beleza? Esse é o quórum de 2/3. Mas vamos continuar lendo. Bom, letra A. O STF, como órgão do Poder Judiciário, por força do princípio da correlação, não poderia julgar de forma distinta daquela requerida pela parte autora. Rafael, não entendi o que está escrito aí. Está escrito o seguinte: se eu pedir para declarar inconstitucional a letra A, só pode declarar a letra A, não pode declarar a letra B. Não, não é assim. O judiciário, ele pode ver o que está errado. O STF é o guardião da Constituição. Você falou que está errado uma parte, ele entendeu que está errado outra, ele vai declarar a outra parte errada. É isso que vai acontecer. Simplesmente ele pode se manifestar sobre a parte que está errada. Tá? Ele entende assim. Ó, a letra A, explicação livre, errado. Importante observar que o STF não fica vinculado. Adstrito é vinculado, tá? A palavra adstrito é vinculado. O STF não fica adstrito ao princípio da correlação em controle abstrato de constitucionalidade. Nesse sentido, segue a decisão. Enfim, a decisão não precisa ler. Né? Mas o contexto fático é o seguinte: o STF, cara, ele é o guardião da Constituição. Se ele verificar que algo está errado, ele vai julgar, mesmo se a parte não pediu. É isso que ele vai fazer. Beleza? Vocês entenderam isso aqui? Você entendeu, Gustavão? Beleza. Ó, letra C. A modulação dos efeitos das decisões do STF em ADI é possível desde que a aprovação maioria absoluta. Não é a maioria absoluta, é a maioria de 2/3. Então está escrito aqui: a modulação dos efeitos da sentença. A modulação dos efeitos da sentença. Rafael, não está escrito sentença, está escrito decisão. Tá bom, então modulação dos efeitos da decisão. Decisão, sentença, tá? Modulação dos efeitos da sentença. Modulação dos efeitos da decisão. Bom. Letra D, o STF não pode fixar os efeitos da decisão a partir do trânsito julgado. Pode sim, pode, né? A explicação: pois, em conformidade com o princípio da supremacia da Constituição, a pecha da inconstitucionalidade, não sei o que é pecha, da inconstitucionalidade contamina a lei, enfim, desde a sua Gênese. Gênese é o primeiro capítulo da Bíblia, né? O início, a Gênese é o início, o começo. Então, na verdade, se está errado, a regra é sim, que deveria retroagir os efeitos, né, efeito ex tunc, mas o STF pode modular o efeito da sentença, ter validade só a partir de hoje. Por quê? Porque senão vai causar um caos nacional, certo? Pode acontecer isso. E qual que é o caos nacional? É os parlamentares que têm que vender o quê? Iate, lancha, jet ski, fazenda, não é isso que a gente falou em sala de aula? Então não dá para fazer isso aí, não dá para você modular o efeito da sentença, tá? Você não modula, desculpa, não dá para você deixar o efeito ex tunc, você procura modular o efeito da sentença, tá? Ao invés de você dar 30 bilhões de reais para o povo, você dá 1 milhão para cada ministro do STF e está tudo certo, 2/3 sim, tá? Coloca um voto contra ali só para dar uma enganada na galera, tá? Eu votei contra, tal, né? Dá uma enganada e beleza, tá? Bom, essa é a questão relacionada
a modulação do efeito da sentença. Aqui eu vou jogar um assunto aqui, gente, depois eu vou colocar áudio, vou colocar também 4 questões, ó, 4 questões para você fazer amanhã, eu acho que não vai te matar ao longo do dia, tá? Você abre, tenta fazer uma, aí sem querer você faz outra, e eu explico, tá? Eu vou mandar as 4 questões e os 4 áudios explicando as 4 questões. Rafael, eu não tenho celular, aí você fala comigo, tá? E aí eu imprimo uma folha para você. É que assim, algumas coisas eu vou mandando ao longo do dia, para você tentar fazer, cara, você vai pegar o celular mesmo, o celular, você não tem celular, ele que te possui. Então, tenta, já que de vez em quando dá uma olhadinha para ele, assim, tá? Ao longo do dia, 4 questões sobre esse assunto aqui, beleza? As palavras nas questões, obviamente, estarão mais difíceis que essas, tá? Mas serão só 4 questõezinhas, tá? Vamos lá, ó. Processo civil, tá? Esse aqui é o processo civil, a gente vai aprendendo até chegar no final, vocês vão estar falando processo civil. Todo dia um pouquinho, a gente chega lá no final, bem, tá? Tem 6, 7 questões, acertou 4, tá ótimo, de um assunto que você nem conseguiria ler, tá? Vamos lá. Processo civil. Nós temos lá do artigo 1, primeiro, né? Do 1º ao 12º. Eu vou colocar também na linha de transmissão, se você quiser você dar uma lida nesses 12 artigos aqui. Mas é o que eu vou falar aqui agora, tá? Nós temos os princípios, né, as normas fundamentais, o que norteia o CPC, é o que está do 1º ao 12º. Tecnicamente, uma das coisas que nós sabemos é a inércia da jurisdição. A jurisdição é inerte. Jurisdição é uma parcela de poder que o Estado concede a um homem para que ele resolva o conflito de interesses. É isso que acontece. Se nós tivermos um conflito sobre essa caneta, a gente não pode sair no tapa, a gente tem que buscar o judiciário, tá, para que ele resolva o conflito de interesses. E, tecnicamente, a gente busca, a gente impulsiona, né? A gente procura falar assim, ô juiz, você está quieto aí? Eu estou fazendo a petição inicial, tá? Inicia esse processo aí. Então, a jurisdição ela é inerte. O juiz não vai ver uma ação e vai começar ele sozinho. Você que tem que fazer com que ela inicie. Só que depois que se iniciou, ele procura intimando as partes, dando as partes, para que ele vá dando a impulsão, né, impulso oficial ao processo, depois que já começou, tá? É importante a provocação. Isso aqui, ó, não tem exceção, tá? Sem exceção. Antigamente podia ter lá o início do inventário de ofício pelo juiz, não tem, tá? Não tem início de inventário de ofício pelo juiz, nem a pau, beleza? A ideia da inafastabilidade dos órgãos do Poder Judiciário, você já aprendeu, é o acesso à justiça. Você já ouviu falar isso aqui em sala de aula algumas vezes já, inclusive agora há pouco, sobre a justiça desportiva. Tá? Você procura, né? Nada é afastado das ordens do Poder Judiciário. Se eu deixar cair essa caneta aqui, ó, caiu a caneta, você pode entrar com uma ação contra mim, porque a caneta caiu no chão. Você pode, Rafael, caiu a caneta, eu não esperava, tá? Estou muito magoado com essa caneta que caiu no chão, você pode entrar com uma ação. Certo? Você pode entrar com ação. Então, nada é afastado aos órgãos do Poder Judiciário, mas algumas regras você tem que cumprir. Habeas data, procure esgotar as vias administrativas, ou pelo menos esperar com que eles não respondam você em 10 ou 15 dias, tá? Ou, na justiça desportiva, acabar lá com a fase administrativa deles, para depois entrar no contexto fático. Beleza? Bom, a ideia da razoável duração do processo. A gente viu uma das questões de direitos humanos, que o processo tem que ter uma fase razoável, e ela não se limita à fase do saneamento. Ó, saneamento é limpeza, tá? Saneamento, cognição é conhecimento. Cognição é a palavra difícil para falar conhecimento. Saneamento é também uma palavra difícil para falar conhecimento, limpeza. Cognição, saneamento. Sanear é você tirando todas as coisas que estão atrapalhando para que você consiga interpretar alguma coisa e dar uma sentença justa, tá? Cognição e saneamento do processo. O que eu quero dizer? A razoável duração do processo, ela não se limita à fase de conhecimento. Ela vai, inclusive, continuar na fase satisfativa. O que é satisfativa, Rafael? Satisfativa é a parte que você vai satisfazer o seu desejo. Tá? Você entrou com uma ação, por quê? Porque você não quer uma folha de papel que o juiz concede para você R$1 milhão. Você quer o dinheiro de R$1 milhão. Você ganhou lá uma ação de inventário, alguma coisa aconteceu, um título, né? Um papel, um título executivo judicial, um papel. Serve para que isso aqui? Nada. Você quer o dinheiro, tá? Então, a parte satisfativa, a razoável duração do processo, ela não se limita à fase de conhecimento. Ela pega todo o contexto. A fase de conhecimento, pessoal, é aquela fase que o juiz vai conhecer, tá? Ele vai verificar os papéis, as testemunhas, ele vai verificar o máximo de coisa que ele puder para poder resolver o processo, tá? Então, essa razoável duração do processo, ela inclui, inclusive, a fase satisfativa, tá? Bom, isso aqui é autoexplicativo, punição a quem age de má fé. Não precisa de explicação disso. Contraditório. Em tudo que for acontecer no processo tem que haver um contraditório, tá? Tem que haver contraditório, em tudo, até nas matérias de ordem pública. A matéria de ordem pública é aquela coisa que pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição. Matéria de ordem pública é uma coisa que o juiz pode ver e falar, isso aqui está errado, velho. Eu não preciso da parte nem pedir, ele pode alegar, ele pode mencionar. Só que mesmo quando ele encontrar uma matéria de ordem pública, por exemplo, uma prescrição, uma decadência, tá? Está prescrito o seu direito, você não tem mais direito de se fazer tal coisa. Mesmo assim, o juiz tem que oportunizar a parte para que elas comentem sobre essa matéria de ordem pública. Tá? Então a ideia da extensão
do contraditório é inclusive nas matérias de ordem pública, beleza? Eu não lembro, não vou lembrar disso. Na primeira vez não, mas na 10ª você vai lembrar, tá? E se você fizer a revisão é mais rápido ainda. Ó, tem alguns princípios que estão previstos no CPP, no Código de Processo Civil, tá? Que tem lá, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade, razoabilidade, tá tudo escrito no artigo 8º do CPC. O que eu quero que vocês lembrem com isso? Nós temos princípios que estão expressos no CPC e princípios que estão expressos na Constituição Federal. Quais que valem mais? Do 37 da Constituição ou esses aqui? Não tem hierarquia de princípio, tá? Não tem hierarquia. Mas isso aqui está expresso. E se não tivesse expresso? Aqueles princípios que não estão expressos em lugar nenhum. Tá? Qual que vale mais? O expresso ou o que não está expresso? Não tem hierarquia de princípio, tá? Beleza. Bom, publicidade na fundamentação das decisões, tá? O juiz ele é obrigado a se manifestar sobre tudo que você pediu. Você pediu o quesito A e você pediu o quesito A pedindo 4 coisas. Melhor dizendo, você pediu o A. Você fundamentou que você quer o A com 4 coisas. O juiz tem que conceder ou não conceder e dizendo por que você não tem direito com relação ao quesito A, B, C e D. Ele tem que fundamentar de qualquer jeito, ele tem que explicar por que ele não está te dando. Não é assim, não te dou, igual a FGV faz, né? Não está no padrão da OAB. Eles falam assim, a resposta. Só isso. Não está de acordo com o padrão exigido pela banca examinadora. Não, o juiz não pode falar isso. Não está de acordo com a jurisprudência atual. Que porra de jurisprudência atual que é? Fala qual que é. Eu quero saber qual que é. Tá? Ele tem que fundamentar. Beleza? Toda decisão. Então é sentença, acórdão e decisão interlocutória. Acórdão, pessoal, é tipo um acordão, tá? Ela é feito lá no Tribunal de Justiça. O TJ que dá um acórdão, o juiz dá sentença. Beleza? Bom, outra coisa. Juíza. Todo mundo chegou ao processo e colocou na vara da juíza. Beleza. Aí acontece, ela não vai escolher o processo que ela vai julgar. Ela tem que julgar de acordo com a ordem cronológica de chegada. Certo? Conforme for chegando os processos, ela tem que ir julgando de acordo com a ordem cronológica. Essa é a ideia da preferência, tá? Prefere-se que seja assim. É preferível que ela faça assim. Mas, por exemplo, chegou, tem 50 processos com ela lá numa ordem de chegada. Só que ela está aqui e aí tem essa pessoa contra essa. E aí já homologou um acordo ali, ou senão ela já ouviu as testemunhas, ela quer julgar agora. Ela vai julgar agora, tá? Então é preferencialmente na ordem de chegada, né? Mas é possível que ela escolha julgar alguma coisa mais rápido. Essa aqui já tá para eu julgar agora, já julgo agora. Por exemplo, a gente vai aprender a diferença entre improcedência liminar e indeferimento da petição inicial. Então, às vezes ela pega uma ação que ela bate o olho e fala, isso aqui é improcedência. Improcedência liminar. De cara, ela já pode dar improcedência liminar. Beleza? Beleza. Improcedência liminar. Agora, por fim, para terminar, nós temos a ideia, pessoal, o novo CPC, que não é tão novo assim, está com 4 anos, ele veio para demonstrar a ideia da cooperação. Tá, o que é cooperação? Cooperação. Cooperar não é que o autor vai cooperar com o réu, não. Um quer que o outro morra, tá? Um vai cooperar com o outro. Tá? Acontece que a justiça vai procurar cooperar. O juiz vai procurar cooperar. Como? Como que é essa cooperação? Ele pode procurar esclarecer algumas dúvidas que ele tem e consultar você. Você pediu uma coisa, ele não entendeu, ele vai falar, explica aí o que você quer. Tem que haver uma cooperação entre os dois. Vocês estão aqui, gente? Cooperação. Se ele não entendeu o que você quer, ele pergunta para você falar o que você quer. Se, por exemplo, ele verifica que a tua petição inicial está ruim, ao invés dele indeferi-la de imediato, dele jogá-la no lixo, ele falou, você tem 15 dias para emendar a sua petição inicial. Certo? É a cooperação entre o judiciário e as partes. Beleza? É uma ideia de cooperação. O que tem de interessante aqui? O juiz, ele pode verificar alguma irregularidade no início do processo e verificar que aquilo pode acarretar nulidades lá na frente. Às vezes um errinho que tem aqui dá uma grande merda lá no futuro. Então o juiz falou, tem um negocinho aqui errado, arruma para não dar ruim. Senão daqui 4 anos vai dar uma merda isso aqui. Isso é o quê? É a prevenção, tá? Não no sentido de resguardar o juízo, mas sim de prevenir mesmo, de prevenir que o processo não flua à toa, tá? Então, se o juiz verificar alguma coisinha errada, ele já procura avisar as partes, tá? E por fim, você tiver uma ação contra um José, e aí o José não te paga, e aí você não encontra nada aqui no estado de São Paulo. O que o juiz faz? Ele pede um ofício para a Receita Federal para procurar em todos os estados da federação para ver se encontra algum bem do José. Aí o José vai ter que pagar de qualquer jeito. Então nós temos aqui a prevenção, né, que é prevenir alguma irregularidade, esclarecimento, consulta as partes para perguntar, para realmente entender o que está acontecendo, tá? E esse auxílio aqui. O que eu acho legal é a ideia da prevenção, tá? O juiz verificar que está acontecendo alguma coisa errada e procurar prevenir que a parte não se ferre no futuro. Tranquilo? Então essa é a ideia da cooperação. Pessoal, do artigo 1 ao 12º, o que vocês têm que saber, o que vai acontecer ao longo do curso? É assim, todo dia é oportunidade para você renascer, tá? Todo dia. Então hoje você tem a oportunidade de ser a ressurreição na vida, começar de novo.
Então, eu não vi o 109 ainda, então veja, é um artigo só. Eu não coloquei o estatuto ainda, coloque assim, 7 minutos de estatuto, 4 minutos de artigo 109 e isso aqui, ó, você vai pegar no WhatsApp amanhã um monte de vezes, no Instagram também, tá? Então já pegou para ver mensagem que não serve para nada, antes veja as questões, tá? Que são 4 ao longo do dia, cara, você vai gastar no máximo 5 minutos para ver as 4. E um milagre acontece, só que você começa a ler, você quer acabar. Certo? Aí eu vou colocar, consequentemente, a explicação no áudio das 4 questões, beleza? Beleza? A gente aprendeu pouco ontem, tá? Mas hoje a gente sabe mais do que a gente sabia sábado, tá? E assim também, hoje a gente vai aprender um pouquinho e a gente vai saber um pouquinho mais do que ontem, tá? E amanhã também, lembra disso, tá, pessoal? Dá valor nos pouquinhos que você aprendeu. Tipo, a hora que for dormir, tenta lembrar o que eu aprendi hoje. Tipo, essas esforçadinhas, você exercita outras partes que você talvez não tinha noção que está exercitando, tá? É importante a gente fazer isso, tá? Ó, eu vou comentar aqui a questão 18 da prova 7, nessa 7, né? Questão 18. Aqui tem uma lógica. A lógica é assim, aí depois a gente tem que conseguir ler essa lógica. A União, ela vai editar leis com normas gerais, tá? A União, ela edita normas gerais. Cuide do meio ambiente. Vamos cuidar do meio ambiente. Beleza. Só que aí, cuide do meio ambiente é maravilhoso, né? Para começar é redundante, né? Que meio já é ambiente, tá? Mas cuide do meio ambiente, beleza. Vamos cuidar do meio ambiente. Só acontece o seguinte, que aqui no Acre, aqui no canto aqui, tem os mangues, tá? Tem os mangues. Aí se o estado do Acre criar uma norma sobre mangues, vai prevalecer o quê? A norma geral do meio ambiente ou a norma específica dos mangues? Porque aqui em São Paulo não tem muito mangue, lá tem bastante, aqui não. Então concorda que essa norma do estado vai ser mais específica lá? Então prevalece qual? Aquela lá. Então nós temos a norma geral que é feita pela União, mas nós temos as específicas que é feita pelos estados. Só que às vezes a União fala assim, agora a gente quer os mangues do Acre, a coisa mais importante do Brasil. Aí vem uma norma da União que supera a específica que era do estado. Então você começa com a geral, aí você volta para a específica. Só que se vier uma geral que é da União preocupadíssima com aquela parte específica, você vai para a específica. Está escrito isso nas 4 frases negritadas, olha só. No âmbito da legislação concorrente, o que é concorrente? É porque vai fazer União, Estados e Distrito Federal. Tá? Eles vão editar normas nesse contexto, todos eles vão editar. É o PUTUFÉ lá, né? Penitenciário, urbanístico, P de sei lá o quê, né? E não sei o que lá, financeiro, né? Orçamentário, a competência concorrente da União, Estado e Distrito Federal. Bom, no âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. No âmbito da concorrente, normas gerais. Todo mundo feliz? Tá? Meio ambiente. Parágrafo 2º, isso está na página 10, está da questão 18. A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. A competência dos Estados, gente, o meu mangue aqui, a minha caatinga aqui no Mato Grosso do Sul é específica para mim. Tá? Então prevalece a norma específica, né? A norma geral não vai suprimir, né, a competência suplementar dos estados, porque cada estado sabe o que é melhor para o seu próprio meio ambiente, beleza? Essas 4 fases, pessoal, são muito importantes a gente entender, tá? Parágrafo 3º. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os estados exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. Então, em tal assunto específico, o estado vai prevalecer aquela ideia, pronto. Agora, a próxima frase vem falando o quê? Que se a geral for tratada daquele assunto específico do estado, prevalece a geral da União. A superveniência de lei federal é porque não é estadual, tá? É na reta da União. Isso aqui a gente tem que saber, né? União, estados e municípios. Tá? Federal, estadual e municipal. Isso aqui, pessoal, se você não pegou ainda, tá complicado, tá? Essa linha tem que sacar, beleza? A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for o contrário. É isso, simplesmente isso, beleza? Então essa lógica é muito importante a gente entender, porque tá na hora de cair outra coisa ridícula dessa, tá? E aí é lógico, é ridículo assim, para quem viu, né? Se você não prestar atenção, você não acerta não, beleza? E sobre medida provisória, questão 17, tá? Eu recomendo que vocês leiam o artigo 62, nada melhor do que isso para entender um pouco sobre medida provisória. Mas qual que é o contexto da medida provisória? Uma coisa importante, que é o seguinte: a medida provisória, se ela não for votada em cada uma das casas do Congresso Nacional no período de 45 dias, ela vai entrar em regime de urgência. Tá? Então vamos lá, uma coisa é o prazo para votação em cada uma das casas, outra coisa é o prazo de validade dela. Ela vale por 60 dias, prorrogável por igual período. Mas independentemente de qualquer coisa, ela vai valer por 60 dias. Mas a hora que der 45, a casa respectiva que não votou sobre ela em 45 dias vai ter que suspender toda a pauta. Só que, vamos lá,
espera para você entender o que é suspender a pauta. É catar a pauta e suspender. Vai ficar parada enquanto não resolver a medida provisória. Só que ao invés de aparecer a palavra suspender, vai aparecer a palavra sobrestar. Sobrestamento. Sobrestar. É a mesma coisa que suspender. Vai sobrestar toda a pauta. Toda a pauta é qual parte dela? Toda a pauta. Agora vamos lá. Enunciado, tá? Enunciado da questão. A Câmara dos Deputados, com 45 dias, ainda não votou a medida provisória para verificar se ela vai ser convertida em lei ordinária ou não, tá? Porque medida provisória, matérias reservadas à lei complementar não podem ser tratadas por meio de medida provisória, tá? Isso aqui é muito importante. Matérias reservadas à lei complementar não podem ser tratadas por meio de medida provisória. Por exemplo, não pode ter medida provisória sobre a área de atuação de uma fundação pública, não pode ter medida provisória sobre o IGCIR, Imposto sobre Grande Fortuna, Empréstimo Compulsório, Contribuição Social e Imposto Residual. Não pode ter medida provisória sobre o desmembramento do Estado. Por quê? Porque o desmembramento do Estado é feito por meio de lei complementar, certo? Então, não pode ter medida provisória sobre matérias reservadas à lei complementar. Voltando para cá, a medida provisória é aquele negócio que o chefe do Poder Executivo ele faz. Ele edita um negócio que vai durar para sempre ou provisoriamente? Provisoriamente. Aí o que acontece? Editou uma medida provisória sobre o assunto. E em 45 dias, a Câmara dos Deputados ainda não voltou para verificar se essa medida provisória vai ser ou não convertida em lei ordinária. O que acontece? Acontece que os parlamentares escolheram não suspender a pauta porque havia 2 emendas constitucionais a serem aprovadas ainda. E como, pelo ordenamento jurídico de Hans Kelsen, a emenda constitucional é muito mais importante do que as leis, tanto elas sendo ordinárias quanto complementares, eles sobrestaram parte da pauta, não sobrestando com relação às emendas constitucionais, porque a emenda constitucional é muito mais importante que emenda constitucional. Emenda constitucional é muito mais importante que medidas provisórias. Está certo ou errado? Errado. Por quê? Porque a medida provisória, quando ela for votada, ela tem que ser votada. E se ela não for, ela vai suspender toda a pauta, vai sobrestar todo o andamento do Congresso até acabar de votar a medida provisória. Beleza? E uma medida provisória rejeitada em uma sessão legislativa pode ser proposta de novo em qual sessão legislativa? Na próxima. E sessão legislativa, pessoal, não é 6 meses, tá? É o ano inteiro, beleza? Alguém perguntou, Rafael, de 2 de fevereiro a 17 de julho é uma, né? Depois é de 1º de agosto a 22 de dezembro. Não, isso aqui tudo é uma só. A próxima sessão é no próximo ano, beleza? A próxima, aí os períodos são os recessos parlamentares, tá? E quando você tem uma sessão extraordinária, ela fica em que dia? A sessão extraordinária é aquela que não está o quê? Ordinariamente. A ordinária é aquela do 2 de fevereiro a 17 de julho. 1º de agosto a 22 de dezembro. Sessão extraordinária é aquela que não está nesse período. Tá? Lembrando que isso é diferente de legislatura. Legislatura é o período de 4 anos para a maioria dos cargos políticos no Brasil. Beleza? Bom, a questão 19 nós lemos juntos, tá? Se possível, guarda no seu coraçãozinho essa questão 19, que ela é muito importante. Beleza? Agora, com relação à Convenção Interamericana, Comissão. Vou dar um norte aqui. É o seguinte, a ideia, nós temos a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Da onde que ela vem? Ela vem do Pacto de São José da Costa Rica. Da onde vem o Pacto de São José da Costa Rica? Ele vem do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Da onde vem o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos? Veio daqui, da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Quando foi feita, após a Segunda Guerra Mundial, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, quando ela foi feita, de um lado nós tínhamos os Estados Unidos da América, do outro a União da República Socialista Soviética, os dois vencedores da Segunda Guerra Mundial. Só que nós temos interesse socialista e interesse capitalista. Então não dá para os dois, ninguém quis assinar bosta nenhuma. Então o que eles fizeram? Separaram, fizeram um pacto internacional de direitos civis e políticos que estão relacionados aos seus direitos de votar, de ser votado, de patrimônio, de herança, e o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que tem a ver com a igualdade de escolas públicas, hospitais públicos e essas coisas todas, tá? Então, de onde vem o Pacto de São José? Vem daqui, desse lado. E de onde vem a comissão? De dentro do pacto, tá? E aí, a Convenção Americana de Direitos Humanos é uma convenção, é um acordo grandão entre vários países se reúnem e fizeram a Convenção Interamericana de Direitos Humanos. E essa convenção é todo mundo aqui, Aqui é uma comissão, beleza? E aqui é a corte. Ninguém vai direto para a corte, passa pela comissão para tentar o quê? Por 7 membros, a comissão não vai julgar ninguém, ela vai fazer algumas recomendações, algumas fiscalizações, tá? Para verificar se ela consegue resolver os conflitos que tiver dentro do país.
E aí o que a gente tem que lembrar? Que quilombolas, índios, gestante que quer adotar ou não quer adotar, qualquer tipo de pessoa que se sentir ofendido, familiares de pessoas que foram tratadas mal nos manicômios no Brasil, elas podem ir fazer uma reclamação lá na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E para isso elas precisam de algum advogado junto, de alguma ONG específica para ajudar? Não, você vai direto e sem problema algum, beleza? Outra coisa, a regra é esperar esgotar as instâncias internas do país? Sim, essa é a regra, tá? Só que infelizmente alguns países não conseguem andar com o processo rápido, não tem a razoável duração do processo, às vezes nem respeita o devido processo legal. O que é devido processo legal, Rafael? Devido processo legal é aquela expressão que você ouve, mas tem que saber o que significa. É assim, ó, processo é aquele negócio que está na lei. Então, o juiz tem que julgar de acordo com o processo, mas não é qualquer processo. Ele não pode julgar de acordo com o processo que vocês fizerem, é de acordo com o processo que está na lei. É um processo legal, mas não é qualquer lei, é a lei de hoje, porque antigamente também tinha lei. Então é um devido, porque o que nos é devido hoje é o que nos foi dado hoje. Então é um processo que está escrito na lei, mas não é qualquer lei, é a lei de hoje. A lei de hoje é o devido processo legal, tá? E temos também a ideia da razoável duração do processo. A razoável duração do processo é porque tecnicamente nós temos que ter, vimos em processo civil agora há pouco, aquela ideia de tanto a parte do saneamento quanto a parte satisfativa deve ser razoável, uma duração razoável. Caso isso não seja respeitado, a gente vai direto para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Gente, a parte de direitos humanos ela é muito abrangente, então você tem que ter uma linha de raciocínio. A ideia do raciocínio é, vai dar tudo certo, só não vai dar certo se tiver petróleo envolvido. Aí não vai dinheiro para os índios, para os quilombolas, para ninguém, certo? Então, essa é a linha de raciocínio, você consegue excluir algumas alternativas, tá? E a leitura do artigo 5º também te salva bastante. A leitura do artigo 5º da Constituição te salva bastante, porque muitas das coisas do pacto estão no artigo 5º da Constituição, tá? E a gente acaba compensando uma coisa e outra, beleza? Bom, as questões, pessoal, elas tratavam de assuntos esparsos aqui. A questão 21, que ela acrescenta algo que nós tratamos em sala de aula, que é sobre a internacionalização dos direitos humanos. Internacionalizar os direitos humanos é você sair do âmbito nacional com a preocupação de um ser humano e começar a se preocupar com o vizinho também. Ah, mas aqui no Brasil tá bom, mas na Bolívia não tá bom. Aqui no Brasil tá bom, mas na Venezuela não tá bom. Então, aqui tá bom, mas ali não tá bom. Vamos internacionalizar. Aí você tem a Cruz Vermelha, tá? Você tem a Organização Internacional do Trabalho, você tem a Liga das Nações Unidas, que foi um dos marcos iniciais da internacionalização dos direitos humanos. Beleza? Essa é a ideia de preocupar-se com outras pessoas, tá? Que não só vocês. Nasceu tudo na Convenção de Genebra, em que tinha França contra a Áustria e os franceses contra os austríacos. Quem ganhou, não ganhou nada. Morreu todo mundo porque ficou todo mundo machucado e é isso. Então foi uma guerra maluca que até quem ganhou perdeu. Beleza? Eles falaram, gente, a gente pode se matar sim, mas vamos nos matar com um pouco mais de dignidade, tá? Por exemplo, você não pode atirar quando alguém estiver descendo de paraquedas. Você tem que esperar o cara chegar no chão. E essas regras, você pode matar, mas não pode atirar com uma bala que a hora que ela bater, ela vai estilhaçar. Porque se for matar, você mata o cara, mas você não pode encher ele de ferpa de ferro. Tipo isso, certo? São algumas regras. Você pode matar, mas não pode ser com bomba química, tá? Você não pode deixar as pessoas deformarem toda, escorrer a pele, ficar escorrendo pelo corpo. Então, algumas regras que foram vindo de internacionalização dos direitos humanos. Tudo bem? Bom, a questão 24, ela trata sobre... não foi eu que colocou Rafael e Letícia, viu? É sério mesmo. Verdade, foi na prova. Vocês colocaram na prova da OAB, é esse nome mesmo. Ó, aqui, alguém falou, Rafael, eu entendi, tá? Eu só não sei por que não tá certa a letra B de bola, sobre brasileiros natos, né? Nós temos aqui o Rafael, que é um brasileiro naturalizado, e foi para a Rússia trabalhar na Rússia, para a empresa dele. Para, sei lá, a empresa dele. Foi lá para a Rússia trabalhar na empresa dele. Chegou lá na Rússia, ele teve um filho com uma estrangeira. E aí essa filha lá que nasceu lá na Rússia, ela terá direito a ser nata, verdadeiro ou falso? Terá direito a ser nata, porque se eu sou brasileiro, não importa se eu sou nato ou naturalizado, tá? Não importa se eu sou nato ou naturalizado, meu filho vai ser nato. Fala, por que a B está errada? Bom, vamos lá. Letra B. Valentina é brasileira nata pelo simples fato de seu pai brasileiro se ter deslocado por motivo de trabalho, e nada influenciando o modo como Rafael adquiriu uma nacionalidade. Por que está errado aqui? Rafael, mas você falou que era só ir a trabalho, né? Não. Eu falei que era... Nós temos uma coisa, ó. Se você vai pra Disney passear e seu filho nasce na Disney, você tem que registrar o seu filho, não tem? Porque como é que eles vão saber que o filho é teu?
Você tem que registrar no consulado respectivo. Agora, se você vai a trabalho da administração pública, você está trabalhando para a União, para o Estado de São Paulo, para o município de Votuporanga, para o município de Fernandópolis. Você está trabalhando. A hora que você vai lá, se seu filho nasce, ele já é teu filho mesmo, não precisa registrar. Certo? Já é direto. Beleza? Agora, essa B está errada por quê? Porque não é motivo de trabalho, é motivo de trabalho para a administração pública. Certo? Eu não tinha percebido por que estava errado, então tem que conseguir perceber, tá? Tem que conseguir perceber, porque não é só de ser deslocado por motivo de trabalho, tem que ser um deslocamento por motivo de trabalho, mas relacionado à própria administração pública, beleza? Aí não precisa registrar, senão precisa registrar sim, beleza? Ó, de direito tributário, eu também gostaria que vocês conseguissem pegar alguma coisa assim de proveitoso. Por exemplo, a questão 25, ela não é de direito tributário. É assim, a tributária é o quê? É o conceito do fisco. Se você ouvir um fiscal falando, né, com pegada, você vai ver o tanto que ele ama o tributo. Porque se você esquecer, é porque você tem que ter uma lavagem cerebral, né? Você tem que saber qual que é a função que você quer exercer ao longo da sua vida e aí você gosta de estudar, senão você não vai gostar de estudar. Porque, por exemplo, ó, a função do fisco é o quê? É sustentar a administração pública, sustentar o povo. Então, quando a pessoa que é o fiscal mesmo, ele tem um desejo assim, ele fala, cara, quando a pessoa sonega o fisco, cara, ela está acabando, ela está fazendo alguém passar fome e tal. Tá certo isso, se nós não tivéssemos no Brasil. Né? Porque, tipo, não é o povo que só sonega que está acabando com tudo. Muita gente faz muita cagada, mas eu quero que você entenda isso para quê? Direito humano, tá tudo certo, não é isso? Direito humano, tudo certo. E tributário? Tributário tem que pagar. Tributário tem que pagar tudo. Tem que pagar tudo. Tem que pagar. Certo? Tem que pagar. Então nós temos 10 irmãos, 1 irmão, 3 irmãos, são donos de uma casa. Pode cobrar o quem? Vai qualquer um, é solidário, tem que pagar, vai pagar. Então não tem restrição para cobrar, vai cobrar, na pior das hipóteses, vai pagar. Vai pagar. Numa falência de empresas, o dinheiro vai para quem? Primeiro vai para as verbas trabalhistas, né? Porque alimentar é fome, então primeiro a verba trabalhista. Depois já vai direto o quê? Fisco direto, fisco recebe primeiro, beleza? A outra questão, a questão 26, ela mencionou sobre uma autarquia. Aí, o que a gente tem que lembrar? Que eu coloquei aqui em sala de aula, né? Que a autarquia, ela é criada por lei, ela tem prazo em dobro, ela tem os dirigentes, se eles forem autoridades coaturas contra você, cabe mandado de segurança, tem contratos administrativos e os seus bens são impenhoráveis. Os bens comuns, os especiais e os dominicais. Os dominicais, eles podem ser alienados, mas os bens da administração pública são todos impenhoráveis e imprescritíveis. Agora, uma coisa interessante. A autarquia, ela também tem o que? Imunidade tributária. Imunidade, pessoal, está previsto na Constituição Federal. Então, tudo que está na Constituição é imunidade tributária. É bem mais forte, imunidade tributária. Igreja e sindicato não pagam tributo. Imunidade tributária. Quem não paga tributo? União não paga tributo para o Estado, que não paga para o Distrito Federal, que não paga para o município. A autarquia também goza dessa imunidade tributária. Certo? Beleza? Respira e volta aqui. Respira e volta. Eu fui longe, tem que voltar. Volta. Vou aproveitar, pessoal, nós estamos na segunda semana, tá? No início da segunda semana. Então você tem que ficar o quê? Ficar feliz que você está na segunda semana, que você está vindo, que você está melhorando, que está começando a conseguir entender o que eu falo. Porque no começo eu não entendia que eu falava nada. Quando começou a entender alguma coisa, vai ficando melhor. Depois você vai conseguir entender mais ainda o que eu vou falando. Agora, lembra uma coisa, tá? Tem uma coisa que eu falo, mas as pessoas não rolam, demora para pegar. 35 minutos de intervalo é o teu requisito para a reprovação na prova do AB, tá? Então, é isso. Beleza? Então, olha para o teu relógio, você tem que saber por que você está vindo aqui, tá? Esse aqui é fatal. Quase passei 38, 37, nossa, por que será que eu reprovei? Por causa disso aqui, isso aqui. Mas está na segunda semana, Rafael, não dá tempo de recuperar nada, tá? 35 minutos, são 20. Mas eu estou acabando muito rápido. Mas por que você está acabando rápido? Em 7 anos o pessoal não acabava tão rápido assim. Tá? Então volta, faz ética, acaba, anota, grifa alguma coisa, escreve alguma coisa, tá? Bom, lembrando que assim, a regra né, as pessoas não conseguirem acabar. Tem exceções? Tem, mas eu sei quem são as exceções, tá? E a exceção é a exceção da exceção. É raríssimo. Uma sala de 40 alunos, na verdade, precisa de 7 salas para dar um ou outro que consegue acabar tudo muito rápido. Mas Rafael, eu queria ser esse cara, vai que eu sou esse cara. Não esquece esse cara. Você tem que fazer o quê? Procurar fazer certinho. Acontece de rápido? Acontece. Mas procura verificar se você foi rápido, mas você sabe o que está acontecendo.
Beleza? Às vezes você foi muito rápido e só acabou, porque você às vezes, o que acontece? Você está lendo comentário, é muito mais fácil você já ver qual é a alternativa correta logo, para não ficar treinando. Para que eu vou ficar testando qual que é certo e qual que é errada? Você fica sofrendo à toa, né? Para que eu vou ficar sofrendo à toa? Você não quer sofrer à toa, né? Então aí você pega e não vai para a alternativa, você vai ler o comentário direto. Não faz isso não, tá? Tenta ler, tenta fazer para depois ler o comentário, tá? Tenta se esforçar, gente. Bom, voltando aqui, né? Imunidade tributária, aí nós temos a isenção tributária, que a isenção é quando está previsto em lei. Pessoas com problema na coluna vão ter isenção de IPVA. Beleza, isenção, tá? Nós vamos ter a não incidência. A não incidência é porque não aconteceu um fato que está previsto como um gerador de um tributo. Não tem nenhum tipo de fato que está gerando um tributo. Então é uma hipótese de não incidência, tá? Agora o legal que vai estar na nossa prova é a alíquota. Tá? Qual a alíquota, Rafael? A zero. Mas ao invés de eu falar alíquota zero, vamos entender. Qual é a base de cálculo do carro? Qual que é a base de cálculo do IPVA? O carro. Qual que é a base de cálculo do IPTU? A casa. Qual que é a base de cálculo de imposto de renda? A renda. Beleza, é isso. Tá, a base de cálculo é o valor do negócio. Agora, o que é a alíquota? A alíquota é a porcentagem que eu vou fazer sobre a base de cálculo para verificar em quanto que o cara vai pagar. Certo? O que é a alíquota? A alíquota é uma porcentagem que eu vou levar em consideração com a base de cálculo para verificar quanto o cara vai pagar. Agora, tudo multiplicado por zero dá quanto? Zero. Então, a alíquota zero, o cara vai pagar quanto? Zero. Mas não é imunidade, é alíquota zero. Beleza? Não é imunidade, é alíquota zero. Bom, a outra questão, gente, ela é muito difícil de ler, a 27. Mas, por que eu falo que é interessante? O cara editou medida provisória sobre imposto de renda. Beleza, editou medida provisória sobre imposto de renda. Me fala, o imposto de renda, ele tem a regra, todos os tributos, eles têm que respeitar o quê? Para ser cobrado um tributo, tem que respeitar o quê? 90 dias o quê? E a virada do exercício, não é isso? Todo tributo tem que respeitar o quê? 90 dias e a virada do exercício. Só que, tem exceção? Tem alguns que só precisam respeitar uma coisa, 90 dias. Tem alguns que precisam respeitar apenas 90 dias. Tem alguns que tem que respeitar apenas a virada do ano. E tem alguns que não precisam respeitar o quê? Nem virada do ano e nem 90 dias. Que o cara já pode cobrar direto, como por exemplo o imposto extraordinário de guerra, ou empréstimo compulsório, imposto de importação e imposto de exportação, são reguladores de mercado, né? Fora a guerra que não regula mercado nenhum, mas imposto de importação, de exportação, IOF, tá? É assim, o Fernando Collor fez isso uma vez, tava todo mundo comprando muito carro lá de fora, tava muito barato o carro importado, comprou, o que ele fez? Num dia para o outro ele jogou o imposto de importação lá em cima, aí ele sustentou as empresas brasileiras, senão tinha quebrado um monte. Tá? Ele ajudou nesse contexto aí, para não quebrar as empresas aqui de dentro do Brasil, porque estava muito barato importar carro. Isso faz muito tempo, né? Mas aconteceu. Então, o que aconteceu aqui? O cara falou sobre imposto de renda. Aí você tem que conseguir ler e lembrar o quê? Que imposto de renda é uma exceção à noventena. Certo? É isso? Então, sabe o que significa isso? Ele tem que respeitar a virada do ano. Ele não precisa respeitar 90 dias. É exceção a respeito a 90 dias. Está no mnemônico. Ele não precisa respeitar 90 dias. Certo? Ele precisa respeitar o quê? A virada do ano. A virada do ano. Tem que respeitar a virada fiscal. Então, criado em setembro, outubro, novembro, dezembro, ele precisa respeitar 90 dias? Não, ele precisa respeitar o quê? A virada do ano. Então, se o imposto de renda foi criado em dezembro, ele pode ser cobrado em janeiro? Sim. Se ele for criado em outubro, ele pode ser cobrado em janeiro? Sim. Sim. Se ele for criado em fevereiro, ele pode ser cobrado em julho? Não. Não, tem que esperar o quê? Janeiro. Demora o quê? Um ano inteiro. Ele tem que esperar a virada do ano. Então, essa questão, ela é difícil de ser lida, mas ela vai em consideração o quê? A virada do exercício financeiro. Imposto de renda, IPVA e tem mais um. Qual que é o outro? Ninguém sabe, hein? Vocês têm que pegar o mnemônico para ver. Tá? Tem 3 tributos que precisam respeitar o quê? A virada do ano. Não precisa respeitar 90 dias. Gente, não brinque com isso, tá? Ó, isso aqui é uma questão, assim, que você tem que conseguir pelo menos lembrar que imposto de renda tem que virar o ano, tá? Vocês vão ter aula com o FEFIM, mas eu quero que algumas coisas assim são básicas, tá? Você já tem condições de saber a diferença entre imunidade, isenção e alíquota zero e não incidência, já sabe já, tá? Isso já tá bom, você já sabe, beleza? E residual, tá? Tributo, imposto residual. Você ouviu lá uma ideia, né, que o IPI, lá numa questão lá atrás, o IPI, eu nem sei o que é IPI, mas era um tributo que estava previsto em algum lugar. Ele estava escrito, era um imposto ordinário, não era um que sobrou. O que sobrou é residual.
Tá? Então, quando a União for criar algum tipo de tributo que não esteja previsto, cria-se por meio de lei complementar, mas é o que? O resíduo, é a sobra. Não pode ter o mesmo fato gerador. Ela não pode fazer outro tributo com imposto de renda. Tem lá um tributo, né? O imposto de renda ele é calculado sobre a renda, mas tem também a contribuição sobre lucro e dividendos, né? Que teria a mesma base de cálculo, mas aí é uma questão inconstitucional ou constitucional, é bem aprofundado esse assunto. Mas a ideia é a seguinte, que não pode ter a mesma base de cálculo, não pode servir de fundamento para dois tributos. Não dá para fazer isso, tá? Não posso ter o mesmo fato gerador, a renda para cobrar dois tipos de tributo, o carro para cobrar dois tipos de tributo. A ideia é que não seja assim, tá? Então, se a União estabeleceu lá a criação de um tributo, ela vai cobrar aquele tributo. Agora, se tiver diferente daquilo, ela faz. Não é ordinário, é o que sobrou é resíduo. É igual ao juiz federal. O juiz federal está na Constituição Federal, artigo 109, certo? O que sobrou fica para onde? Estadual. Então o que sobrou é o quê? Residual. A justiça estadual é a justiça residual. E as duas, elas são a justiça comum. Certo? A justiça comum. Beleza? Bom, aí é o seguinte. Questão 29 fala sobre licitação. Tá? Nós temos a licitação fracassada e a deserta. A fracassada é aquela que você tentou, mas fracassou. E a deserta é aquela que não tem nada, ninguém. A deserta é aquela que não teve gente. A fracassada é aquela que teve gente, mas não deu certo. Por exemplo, nós temos os momentos da licitação. Um deles é você verificar a tua documentação, a habilitação. A gente olha para a habilitação para verificar depois as propostas, mas em algumas situações, em algumas modalidades de licitação, ó, volta, vai, se cansou e volta para cá. Cansou, volta. De novo. Licitação, tem modalidades. Concorrência, tomada de preço, carta convite, leilão, pregão, concurso. A regra é que nós façamos como a licitação? Que eu olhe a documentação da galera para depois verificar as propostas. Essa é a regra. Tá? A regra é essa, eu olho a documentação para depois verificar a proposta. Agora, na concorrência, primeiro eu olho, tá? É mais fácil, primeiro eu olho a proposta para depois olhar a habilitação. Certo? É uma inversão de habilitação por classificação. Tá? Então, vocês podem propor, só que antes de vocês propor, tem que olhar a documentação. Mas pensa, para que eu vou olhar a documentação de todo mundo, sendo que eu poderia olhar a documentação só de quem já me falou que dá por 100 mil reais? Ah, eu faço serviço por 100 mil reais, então é melhor olhar a documentação de quem? Só de 100 mil reais, eu ganho tempo com isso. Falei tudo isso por quê? Porque às vezes aconteceu tudo isso que eu estou falando, mas não deu certo, não teve proposta boa, todo mundo estava com a documentação errada, e aí eu tive uma licitação fracassada. Certo? Tudo a documentação deu errado, então fracassou. Licitação fracassada. E o que é a deserta? A deserta é que ninguém apareceu. A deserta ninguém apareceu, e se ela não aparece, se ninguém aparece, o que acontece? Demora muito tempo, e aí a gente tem que dispensar a licitação. Tá? Agora uma coisa interessante. No Brasil, você sabe por que a Copa do Mundo demorou para acontecer? A Copa não demorou, né? Por que os estádios demoraram para acontecer? Porque o Brasil ele dá um jeito. Então o que ele faz? Um dos casos de dispensa de licitação é urgência. Então o que o Brasil faz? O Brasil não abre licitação, enrola. A hora que está quase para começar a Copa do Mundo, ai gente, não vai dar tempo de fazer licitação. Olha, mas fica tranquilo, o meu sobrinho ele tem uma construtora top. Ela vai dar conta? Vai dar conta. Então meu sobrinho deu certo, então dispensou a licitação, todo mundo feliz. Tá? Pra você ter uma ideia? É isso aí, tipo, dá tudo certo. Dispensou a licitação, já era. Agora o que acontece? Entra na internet para você sentir assim, quase chorar. Você vê como é que estão os estádios, muitos deles, cheio de cupim, tudo abandonado. Então o Brasil é uma podridão dos infernos aqui. A gente tem que tentar fazer alguma coisa diferente, tá? É realmente elefantes brancos no Brasil. Rafael, o que é elefante branco? Não existe. Certo? É um negócio grandão que não existe, tá? Não existe. É um cupim, é formigaiada, tudo acabado, só para mostrar lá fora que maravilha, né? Que maravilha a Copa do Mundo. Igual a Olimpíada também foi outra desgraça, né? Expulsou um monte de gente da favela. Tinha uma comunidade lá no Rio de Janeiro, que vivia lá e foram expulsos. Foi, sai daqui, seus filhos da puta, sai. Aí tirou, em nome da maravilha do quê? Da Olimpíada, né? Você mete o pé na bunda de 587 famílias e foda-se essas famílias. O negócio é Olimpíada, natação, que bonito, né? Tudo esporte bonito, tá? É bonito, mas a preço de quê que é bonito, tá? Então a gente tem que tentar fazer alguma coisa, tá? Tem que estudar, porque é o único jeito, tá? Porque o Brasil é podre. Ó, a questão 30. A questão 30, o que acontece na 30? Na 30 é assim, nós temos aquilo que a gente aprendeu em sala de aula, a reintegração. Reintegração, ela acontece como? Você lembra da história da reintegração? Você lembra de tablet?
Tablet, lembra de que ele furtou o tablet? Aí ele furtou o tablet e aí, estava debaixo do cofre. Então o tablet tinha sido furtado ou não tinha sido furtado? Nem sei o que eu estou falando mais agora. A integração. Tablet, isso. Ele furtou um tablet na administração pública, crime de peculato. Aí, ele foi mandado embora a bem do serviço público, demissão a bem do serviço público, está lá fora. Se ele for absolvido lá fora, porque comprovou que o tablet não sumiu, está aqui o tablet, ou que comprovou que não foi ele, que foi a Gabriela, está comprovado. Ou seja, está comprovado. Então, é inexistência do fato ou negativa de autoria. Se a pessoa for absolvida no juízo criminal por inexistência do fato ou por negativa de autoria, por essas duas circunstâncias, aí nós vamos ter o quê? A possibilidade dele ser reintegrado. Essa é a ideia da reintegração, certo? Agora, se ele for absolvido por falta de provas, o que é isso, Rafael? Dúvida. Não achei o tablet, não tenho certeza se foi ele ou se foi ela, mas fazer o quê? Tem que absolver o cara. Ele não vai para a cadeia, mas ele não vai ser reintegrado ao serviço público, tudo bem? Não será reintegrado ao serviço público. Bom, a outra questão, ela trata uma de servidão, a outra de tombamento, poder de polícia, ocupação temporária, desapropriação. Ó, aí é o seguinte, algumas coisas que nós temos. A gente vai ver todas as modalidades de desapropriação, bem tranquilo. Mas olha só que interessante. Nós temos algumas que são assim. Você tem a desapropriação por zona. Como é que é essa? Eu preciso desse tamanho de propriedade para fazer o que a administração pública requer. Só que eu não sei se a obra vai crescer. Certo? Então o que eu faço? Eu já pego um pouco maior aqui, ó, para garantir. É uma desapropriação por zona. Então eu já pego um pouquinho maior para colocar os caminhões aqui, para fazer alguma coisa para poder já garantir o que está acontecendo. É uma desapropriação por zona. Nós temos também uma desapropriação que tecnicamente é por extensão. A desapropriação por extensão é assim: você tem 100 alqueires de terra, eles desapropriam 99, mas você precisava do 100 para colocar o gado. Agora, lá no Mato Grosso, o que você vai fazer com esse pedacinho aqui? Não compensa, então o quê? Você tem direito de que eles estendam a desapropriação, certo? A desapropriação era só aqui, aí você faz o quê? Estenda para cá, desapropriação indireta, certo? Desculpa, desapropriação por extensão, tá? Outra coisa, ocupação temporária, o que é isso? É assim, você tem um lote e aí eles vão usar o seu lote por um tempo. Por um tempo eles irão usar o seu lote. Que jeito, meu lote está vago, eles começam a colocar carro de polícia, carro de ambulância, fica colocando lá. Aí eles ocupando temporariamente. Ocupação temporária. Ocupação temporária 1 dia, 2, 3, 4 dias, um monte de dia, vai ocupando temporariamente, daqui a pouco eles usam tanto, usam mais do que eu. Eu falo, peraí, gente, está na hora de você o quê? Desapropriação. Desapropriação indireta. Tá, você está usando tanto, pega logo para você. Desapropriação indireta. Você entendeu? Então, desapropriação por zona, por extensão, ocupação, desapropriação indireta. Beleza? Aí você tem outra coisa. Você tem a limitação administrativa. A limitação, vou usar o mesmo desenho aqui, ó. A limitação é assim. A limitação, você está na praia, tá? Aqui é uma ilha linda, maravilhosa. E é fresquinho, todo mundo vem para essa ilha, é lindo, maravilhoso, tudo muito bom aqui. Só que acontece que dá tanta gente que algumas pessoas que têm um pouquinho de dinheiro começou a construir uns prédios aqui para turismo, prédio, começou a colocar uns prédios aqui. Só que aí começou a dar tanto prédio que a vilinha fresquinha já não está mais fresquinha, porque não está circulando ar. Então o que a administração pública faz? Limita o seu direito de continuar produzindo aqui. Então quem produziu um prédio de 20 andares, de 30 andares, de 10 andares, está produzido, não tem como mandar quebrar. Mas ninguém mais vai produzir. Agora a regra é a seguinte: para plantar prédios é ótimo, né? Para construir prédios nos limites aqui na praia, só se o prédio tiver no máximo 4 andares, certo? Isso é uma limitação administrativa. Então olha só que interessante, a limitação, ela tem efeito ex tunc ou ex nunc? Pensa um pouquinho aí. Ex nunc. Por quê? Porque eu não vou quebrar. É só da agora para frente. De agora para frente, quem construiu, construiu. Quem não construiu, não constrói mais. Eu vou limitar o seu direito, certo? Essa limitação administrativa. A outra coisa é a servidão administrativa. O que é servidão? Eu não sei se você já foi em alguma cidade que não tem fio. Tipo na Rua Amazonas, assim. Você olha aqui na Rua Amazonas, é fio para todo lado. É que a gente está tão acostumado com isso que a gente não vê que isso é poluição visual. Então isso é uma servidão administrativa. Quando a escola era aqui do lado, tinha um lugar que era para ser uma vista bonita, mas não dava porque tinha um bloco de fio assim, ó, muito fio na frente, então não tinha visão, certo? Você vai em algumas cidades,
que não tem isso, que os fios são todos subterrâneos, e aí tipo a rua é limpa, você olha assim, o céu é aberto. A Rua Amazonas, você olha assim de longe, não é céu aberto, você não vê, parece que está tampado, certo? Isso é uma forma de servidão administrativa. Outra forma, os canos que passam debaixo da sua casa, certo? Uma servidão administrativa. Nós temos servidões administrativas, que é bem tranquilo, tá? E tem o tombamento. O que é o tombamento, Rafael? O tombamento não é para tombar nada, tá? O nome é muito feio, não tem aqui demolição, não tem destruição de nada. O tombamento é um cuidado, tá? Um bem tombado é um bem cuidado, certo? Então, por exemplo, você tem uma estátua na sua casa, você comprou uma casa e tem uma estátua lá, tudo cagada de pombo. Aí você não pode quebrar aquela estátua, não pode. Por quê? Porque você tem que cuidar. Os caras falam, ó, você é dono dessa propriedade, você tem que cuidar, você vai estar tendo que cumprir a obrigação de cuidado nesse bem, nesse patrimônio, tá? Esse patrimônio, pessoal, lógico que uma estátua é difícil de ser locomovida, mas um bem tombado, ele pode ser levado para o exterior, ele pode trazer de volta, tá? Você pode cuidar de um bem tombado sem problema algum, pode cuidar, beleza? Ó, só para você acordar, para você não dormir tanto mais, vamos lá, ó, rapidinho, volta aqui, ó, volta aqui. Respira fundo e volta, ó, vamos lá. Autarquias, administração pública direta ou indireta? Indireta. Criada por lei ou a lei autoriza a criação? Criada por lei. Se é criada por lei, tem que registrar ou não? Não. Então, a autarquia prescinde de registro? Sim, ela prescinde de registro. Significa que ela o quê? Não precisa. Bom, imunidade tributária ela possui? Sim. O diretor, dirigente dela, você pode fazer mandado de segurança contra ele? Sim. Pode. Os contratos administrativos, o que são isso? São processos de licitação, né? Os contratos administrativos, eu comentei em sala de aula uma coisa, há uma variação de porcentagem, tá? A variação de porcentagem que você faz com a administração pública, contratou por R$1 milhão, mas vai ter uma variação de 25%. Pode variação de 25%? Pode. De construção até 50%, beleza? Então pode ter variação de 25%. Outra coisa, os dirigentes da autarquia, eles têm mandato fixo ou eles podem ter o pé na bunda? Vamos lá, você conhece a autarquia, gente? A autarquia, você conhece alguma de regime especial? Qual autarquia que é de regime especial? A agência reguladora é uma autarquia de regime especial, não é isso? Quais são as autarquias de regime especial que nós temos? Nós temos a ANAC, certo? Que é a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANA, Agência Nacional de Águas, a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, certo? Essas são as agências reguladoras. A agência reguladora, ela é possível que uma agência reguladora vire uma agência executiva? Sim. Essa agência executiva, ela tem algumas prerrogativas? Sim. Uma das prerrogativas é o quê? Dispensa de licitação. A agência executiva pode ter o quê? A dispensa de licitação. Certo? Uma dispensa de licitação é uma prerrogativa de uma agência executiva. Ó, mais uma outra que tem dispensa de licitação. Olha só, eu tenho uma escola, aí eu começo a ajudar um monte de criança. Aí o governo faz uma parceria comigo, um termo de parceria. Nesse termo de parceria vem um pouquinho de dinheiro. O tempo passa e um dia vem na porta um senhor de alta classe com dinheiro na mão e ele te faz uma proposta indecorosa. E ele espera uma resposta do João. Mas ó, então a OCIP vem um pouquinho de dinheiro para você, certo? Aí acontece, aí você cresceu bastante, aí eles dão mais dinheiro, uma organização social. A OS tem pouco dinheiro ou muito dinheiro agora? Muito dinheiro. Então é um terminho de parceria ou um contrato de gestão? Contrato de gestão. Nesse contrato de gestão vai ter sessão de servidores públicos? Sim. Virá sessão de servidores públicos. E a OS, ela vai prestar serviço para a administração pública de vez em quando. Quando ela presta serviço para a administração pública, imagina que você tem uma escola que aumenta o QI das crianças. Aí você vai o quê? Começar a elevar o QI das crianças por aí. Se você for elevar por OCIP, eles vão ter que verificar se não tem uma outra escola que aumente o QI das crianças, tá? Porque se tiver outra, eles não podem dispor da melhor proposta. Então, eles têm que abrir um processo de licitação. Agora, se você for uma OS, aí você não precisa mais fazer processo de licitação. Você vai lá, ajuda as crianças a elevarem o seu coeficiente intelectual, porque o QI é uma coisa estável ou alterável? Alterável. Inclusive para baixo. Parou de estudar, desce. Estudou, sobe, tá? Estudou, sobe. Ó, então, esse é um outro caso de dispensa de licitação. Agora, vamos lá, firmes e fortes, tá? Firmes e fortes. Uma fundação pública de direito público, ela é idêntica a quê? Autarquia. Autarquia, certo? Então me responde, uma fundação pública de direito público, ela pode virar uma agência executiva? Sim. Pode. Ah, que coisa fácil. Tá, uma fundação pública de direito público, ela pode virar uma agência executiva. Por quê, Rafael? Porque uma fundação pública de direito público, ela é como se fosse uma autarquia fundacional ou uma fundação autárquica, não é isso? Autarquia fundacional ou fundação autárquica.
Outra coisa, empresas estatais. As empresas estatais, quais são? Você conhece? Isso. Então, ó, você falou aí, né? As empresas estatais são as sociedades de economia mista e as empresas públicas. A empresa pública tem um capital, o dinheiro que a compõe é 100% público. Agora, o que significa isso? 100% público significa que um pouco do capital é da União, um pouco do capital do Estado, um pouco do capital pode ser até de uma outra empresa pública. Pode ser uma empresa pública estadual, pode ser até também de, sei lá, de quê? De qualquer coisa, certo? Só que a maioria do capital tem que ficar nas mãos da administração pública direta, tá? Então, ó, todo mundo aprende, né, na base, no cursinho eu ouvi falar que é 100% capital público, mas ninguém fala, né? A maioria desse capital público vai ficar na mão de quem? Da direta. Então, na direta tem a União? Tem. Então, uma empresa pública com capital 100% público, a maioria do capital fica nas mãos de quem? Da União, certo? Da União. Beleza. Aqui, a sociedade de economia é mista. Então, nós temos aqui 51 é a base, tá? Mas 51% do capital tem que ser público. Mas esse é muito fácil. Bom, ó, então é 50,00001%. Isso aqui já é uma sociedade de economia mista com a maioria do capital que público. Não precisa ser 51, basta um pouquinho além dos 50, tá? Isso aqui é uma sociedade de economia mista. Agora o esqueminha que faz um tempão que não cobra. As empresas, elas têm uma forma de organização. Então é uma forma organizacional. Como é que vai ser a organização de uma empresa pública? Vai ser livre. O que é isso, Rafa? É livre. A organização do jeito que você quiser. Agora olha o top de linha lagartixa pregado no teto com as patinhas moeadas. A sociedade de economia mista é o S de sociedade anônima. Beleza? Então, a sociedade de economia mista, a forma organizacional obrigatoriamente é por meio de sociedade anônima. Agora, a empresa pública é livre. Se a empresa pública é livre, a empresa pública pode ter uma forma organizacional de sociedade anônima? Sim, porque ela é livre. Beleza? Então, beleza. Aqui, pessoal, ó, top. Lindo, maravilhoso e fácil, como tudo na língua portuguesa. Agora, mais uma coisinha. Nós temos prerrogativas e temos restrições. A administração pública tem prerrogativas e tem restrições. As empresas estatais, elas possuem restrições. Exemplo de restrição de uma empresa pública: licitação. Licitação é exemplo de restrição, porque ela não pode contratar quem ela quer. Você não pode levar o seu currículo na Caixa Econômica Federal, nem no Banco do Brasil. Outra restrição: contratação, tá? Por meio de quê? De concurso público. Então, isso aqui são restrições. Agora, o que são prerrogativas? Prerrogativas são coisas boas, tá? Elas possuem imunidade tributária. Empresa estatal tem imunidade tributária? Não tem. Só a autarquia tem, certo? A fundação pública e o direito público. As empresas estatais não possuem imunidade tributária. Mas quais empresas estatais? Nenhuma, elas não possuem. Elas não possuem imunidade tributária, elas não possuem, tá? A empresa estatal, qual que é? Essa duas aqui, ó. Essas duas não possuem imunidades tributárias, não possuem imunidade tributária, beleza? Bom, outra coisa. Então, elas não têm imunidade, elas contratam seus empregados por meio da CLT, tá? Não é por meio de estatuto, é por meio da CLT, e elas possuem os prazos processuais iguais a qualquer um. Elas não têm prerrogativa nenhuma, tá? Elas não possuem prerrogativas, tudo bem? Então aqui eu coloquei empresa pública e sociedade de economia mista. Elas são pessoas jurídicas, tá? Elas são pessoas jurídicas que elas concorrem diretamente com o setor privado, certo? Elas são pessoas jurídicas de direito privado. São pessoas jurídicas de direito privado, tá no mnemônico isso. Só que acrescenta uma coisa: a regra, o que rege, o regime, o conjunto de normas das empresas estatais, como que ele é? Ele é público ou ele é privado? Ele é privado. Privado. É híbrido. Certo? É híbrido. O regime jurídico deles é híbrido, tá? É um pouco de público e um pouco de privado, certo? Eles têm algumas restrições, tá? Da administração pública, certo? E eles não têm os benefícios da administração pública. Eles têm parte de restrição da administração pública, mas não têm benefícios que a administração pública possui. Eles não têm prerrogativas que não sejam estendidas ao setor privado. Eles não têm esse tipo de prerrogativa, tá? Então, uma empresa pública, uma Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, eles pagam tributos. Por quê? Eles pagam tributo. Por que ele paga tributo, Rafael? Porque se ele não pagar tributo, como é que
como é que eles vão dar conta? Como é que o Itaú vai dar conta, o Bradesco vai dar conta? Não vai dar conta. Um banco que não paga tributo, como é que o outro vai dar conta? Não vai dar conta, certo? Então olha que legal, você sabe essa frase, ó, empresas estatais não possuem prerrogativas que não sejam estendidas ao setor privado. Isso é muito legal, tá? Isso é muito legal. As empresas estatais não possuem prerrogativas que não sejam estendidas ao setor privado, beleza? Bom, agora só para finalizar, para fixar, tá, gente? A gente viu ontem esse nome e agora a gente vê de novo, tá? Garanto para você que vai estar na tua prova e aí você vai agradecer. Ó, última coisinha, vamos lá. Ó, o nome é fácil, tá? O nome é fácil, ó. É assim, se tá fácil, beleza. Se tá fácil, você evoluiu. Primeira dimensão de direitos humanos, liberdade. A liberdade vem quando você pede para o Estado ficar na dele. Só que eles confundem liberdade com libertinagem. Começa a ficar muito triste a vida do proletariado, então a gente pede para o Estado voltar. Estado, volta, traz igualdade para a gente, tá? A gente quer um pouco de igualdade, está muito ruim a coisa aqui. Me responde, a igualdade, ela vai te trazer o quê? Ela vai trazer um equilíbrio. Bom, olha só, a liberdade faz o capitalismo selvagem, certo? Então, a liberdade faz isso. Capitalismo totalmente selvagem. O que acontece? Aí a gente fala, não está dando, a gente precisa de um controle econômico, tá? Então eu vou trazer o quê? Um pouco de controle econômico. Eu quero ajudar as pessoas que estão sofrendo por aí, eu quero a Seguridade Social, que é o quê? É direitos sociais, Seguridade Social, tá no mnemônico, né? Preso, Edu Morales trabalha lá, certo? São o quê? Os direitos sociais de segunda dimensão, artigo 6º da Constituição. Direitos econômicos, sociais e culturais, escolas, por exemplo. Então nós temos o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, direitos de segunda dimensão, tá? Só que essa igualdade, se eu tenho que ter controle econômico, escolas públicas, hospitais, seguridade social, tem que ser servidor público ou você vai trabalhar de graça? Tem que ter servidor público, né? Tem, muito servidor público. Então me acompanha assim, pessoal, muito servidor público. Enquanto mais assistência com o servidor público, enquanto mais assistencialismo, mais o quê? Tributo. Enquanto mais assistência, mais o quê? Tributo. E quem paga tributo? Quem tem que pagar tributo, né? Quem está passando fome lá não paga tributo, não tem de onde tirar, vai pagar o quê? Tributo. Tá? Então, quem começou a pagar um pouquinho de tributo, você comprou uma bermuda nova, um short novo, comprou um tênis novo, tem tributo, tem tributo. Um carrinho, uma motinha, tributo, tributo, tributo. Então, o quê? Assistência, certo? Assistência. Só que começou a dar muita assistência. Aí é muito tributo. Então, o que está acontecendo aqui? A ideia da gente ter pedido a liberdade na época para o rei, é porque o rei pegava o quê? Cada 10 sacas de café, ele pegava quantos para ele? 8 era dele. Então, aqui está ficando de novo. Cada 10 sacas está ficando 8 dele. É muito tributo, muito tributo. Então, o que você faz? Você quer de novo a liberdade, tá? Você quer a liberdade de novo. Só que não pode ser essa liberdade da Revolução Industrial. A liberdade da Revolução Industrial fudeu com Goiás. Então, eu quero uma nova liberdade, certo? O neoliberalismo é isso. O neoliberalismo é o quê? É quando a União transfere para Oi, para TIM, para Vivo e para Claro. É isso que é o neoliberalismo. Só que, mesmo transferindo para o setor privado, ela dá um jeito de fiscalizar. Então, a Anatel, a Agência Nacional de Telefonia, é o quê? É uma descentralização administrativa feita pela União. A União se especializa de maneira redundantemente específica, especial, para verificar o quê? Para regular se as empresas privadas estão ou não dentro do contexto para ajudar o povo. Muito embora eles visem lucro, eles são regulados. Então, essa é a ideia do neoliberalismo, essa regulação, a agência reguladora, neoliberalismo, primeira, segunda dimensão. Isso aqui não é a terceira dimensão não, tá? Primeira, segunda dimensão, tá? A terceira vem com a fraternidade, que é um pouco de auxílio de uns com os outros, aí começa a entrar direito ao meio ambiente. Por que são dimensões de direitos humanos? Hoje a gente fica preocupado com o meio ambiente, com queimada e tal, né? A gente fica preocupado com os rios, os lagos poluídos. Agora, pensa na Idade Média. Na Idade Média, você morria com 30 anos, você estava preocupado com o meio ambiente? Você não estava preocupado com o meio ambiente? Tá? Você não estava nem com o meio ambiente. Pode matar cobra? Matava cobra à vontade, cobra, jacaré, morcego, matava tudo. Hoje você matar um morcego, eles colocam você na cadeia, certo? E morcego é feio pra caralho, tá? É feio morcego, tá? Então, ó, por exemplo, se você matar um mico-leão dourado, o que acontece com você? Se o fiscal ambiental pegar você matando um mico-leão dourado, você tem que fazer, sabe o quê? Matar o fiscal. Mata o fiscal, tá? Por quê? Porque se você matar o fiscal, ninguém descobre que... Você vai até pro tribunal do júri, mas ninguém sabe por que você matou o fiscal.
Agora, porque se você matar o mico dourado, vai falar o seguinte, que o mico dourado é importante porque ele, sei lá, ele come a abelha, e a abelha, ela come o pólen da bunda da flor, e aí fica tudo lindo, certo? Então, o direito ambiental é fudido, então a gente tem que tomar cuidado, não mate mico dourado, tá? Não mate. Ó, mato fiscal. Ó, bom, pessoal, vocês entenderam esse negócio aqui? Ó, você não tem medo mais de neoliberalismo, tá? Não tem medo de neoliberalismo. Você sabe mais ou menos que são empresas estatais. Eu sei que vai vir pergunta, né, Rafael? Não entendi o que é empresa estatal, não. Empresa estatal tá ficando fácil, tá? Sociedade economista, empresa pública, beleza? Pessoal, vocês estão dispensados até amanhã. Vamos ver aqui as questões da prova 7. Eu recomendei vocês, né, começarem um pouquinho para frente da 13ª, ou da 10ª, que hora que já acabou ética, né? Antigamente eram 12 questões de ética, depois 10 e agora são 8. Essa prova de vocês já tem 10, tá? Já não são 12. Então, se você puder fazer da 11ª para frente, essa recomendação é para que você consiga acabar aquela parte que precisa de mais raciocínio, que é da 12ª, 11ª até a 35ª, que ajuda bastante. A ética é importante? É importante, mas às vezes você não consegue dar o seu melhor naquelas que são mais difíceis, assim, digamos assim, certo? Que é constitucional, administrativo, tributário, humanos, internacional, aquele meio bolo ali, certo? Nada impede de você fazer ética primeiro. Vocês precisam acabar as 35 aqui dentro de sala de aula. Eu falo 35, pessoal, mas chegando a 35, se você continuar aí na 37, 38, você vai até onde você dá conta, certo? Então é o seguinte, pode fazer da 1 até a 35, é o combinado, desde o primeiro dia de curso, esse é o combinado, da 1 até a 35, 36, 37. Eu estou recomendando fazer a partir da 11ª para frente, 13ª, para você dar o seu gás ali na análise de constitucional, administrativo, tributário, internacional, humanos, né? Para que você dê o seu gás, para que você não fique toda vez se auto-sabotando, porque o ética, ele te dá um certo conforto para você acertar, te dá um conforto que você está acertando, certo? Aí você fica os primeiros 40 minutos aqui fazendo ética, com esse falso conforto e depois não dá o seu melhor. Então a gente tem que dar o quê? O melhor nas outras partes, tá? É uma recomendação, mas quem está conseguindo fazer da 1 a 35, beleza. Se não está conseguindo, faz da 12ª, 11ª até a 35, a hora que acabou, né? Porque são 20 questões, né? Tem que conseguir fazer 20 questões são 2 horas e 20 mais ou menos, porque vocês ficam só fazendo questão aqui. 2 horas só em questão. Aí você acaba, volta e faz ética, certo? Beleza? Então vamos lá. Qualquer dúvida, pessoal, manda pra mim de novo, beleza? Tá chegando pra vocês aquela mensagem gravada? Tá chegando? Tá, beleza? Tipo, essas mensagens gravadas que estão chegando, ouçam, tá? Ouvam, beleza? Porque são as mensagens de algumas pessoas que mandam dúvida, eu pego e coloco já no link de transmissão. Às vezes sai o nome da pessoa sem querer, mas como aqui ninguém sabe o nome de ninguém ainda, né? Então vocês podem ficar à vontade. Eu vou evitar de falar os nomes. Eu já falei lá Tati, mas não sei, tem 3 Tati em sala de aula. Já falei Sabrina, já falei... saiu uns nomes lá, mas não precisa ficar com vergonha de perguntar, que eu vou procurar não falar nomes. As pessoas têm vergonha quando falam o nome, né? Então eu vou lembrar de não falar o nome para gravar a resposta, tudo bem? Beleza. Se não chegou a mensagem para você, é porque você não salvou o número da escola, tá? Porque o seu número está lá, tem 42 números lá, certo? Então tem que chegar até você. Se não chegou, você fala, manda na escola, Rafael, não chegou para mim. E se chegou para você e você não ouviu, é sacanagem, porque você já mexe no celular hoje o dia inteiro, tá? E como são mensagens de 1 minuto, 2 minutos, não são mensagens de 7 minutos, então dá para você apertar um playzinho ali ao longo do dia, na hora do almoço, na hora de tomar um cafezinho, tá indo tomar um café no serviço, aperta o playzinho ali, porque isso vai ajudando na memorização. E a partir de hoje vai ficar melhor ainda esse monte de áudiozinhos pequenininhos, beleza? Bom, sintetizando. A primeira questão de ética vai tratar sobre a impossibilidade de você publicar na imprensa habitualmente. Todo final de semana é você que está no Jornal Nacional, é você que está na TV Tem. Você não pode ficar direto fazendo isso, beleza? Não vou me estender muito nisso daqui. Agora a questão 2, a gente já tratou em sala de aula, e olha como é que é importante a gente ter a lógica da administração pública na mente, né? A administração pública é a direta e a indireta. Se você trabalhar em qualquer um dos órgãos da administração pública, direta e indireta, tá? Ao qual pertença a junta comercial respectiva que vai registrar alguma empresa, tá? Aqui que eu estou colocando aqui, não sei, empresa, tá? Empresa. Vamos lá, tudo de novo. Se você trabalhar em qualquer um dos órgãos da administração pública, direta ou indireta, ao qual pertença, esteja dentro de uma junta comercial, né? E que vai ser registrada uma empresa, você não pode assinar o nome da empresa. Então, fiz de trás para frente, agora vamos de frente para trás.
As empresas, elas têm que ter um contrato ou um estatuto social. E geralmente um advogado, ele lê para verificar se está tudo certo. Esse advogado que lê e assina, ele tem aqui o contrato social ou o estatuto da tua empresa, ele assina aqui, ele assina. Esse cara que assinou aqui não pode ser o mesmo cara que vai verificar se a empresa está regular na junta comercial. Não pode ser o mesmo cara que assina o teu contrato social que vai ser o cara que trabalha na junta comercial. Não pode ser o mesmo. Não pode ser nem esse e nem se ele não trabalhar na junta, mas trabalhar em qualquer um dos órgãos da administração pública ao qual pertence essa junta comercial. Você tem uma empresa no estado de São Paulo, assinou aqui no estado de São Paulo? Sim. O teu advogado, né, da tua empresa, ele não pode trabalhar na junta comercial do estado de São Paulo, porque, caralho, ele é o que está assinando a tua empresa. Como é que ele vai assinar? Quem vai regularizar aqui? Não pode ser o mesmo. Rafael, mas ele não está na junta comercial, ele trabalha numa sociedade de economia mista. Também não pode. Não pode nenhum dos órgãos da administração pública, direta ou indireta, ao qual pertença. Ele trabalha, por exemplo, na sociedade de economia mista aqui de Votuporanga ou de Fernandópolis, qualquer uma que exista aí. Eu não sei se acho que a SAEV é autarquia, né? Mas a SAEV é autarquia, né? Então, uma outra coisa aí. Mas pode ser autarquia também. O cara trabalha na SAEV, tá? Não pode ser o mesmo que assinou isso aqui, que vai dar validade aqui, que trabalha aqui. Vocês entenderam essa lógica? Toda empresa tem que ter um contrato social, assinado por um advogado. O cara que assinou não pode ser o mesmo que trabalha na junta comercial, que vai dar validade ao teu contrato social, ao teu estatuto. Não pode ser o mesmo. Mas aqui é fácil você lembrar. Só que lembra aqui também, não pode fazer parte da administração pública direta ou indireta, beleza? Não trabalha na junta, mas trabalha na administração pública ao qual pertence essa junta. Certo? Então, o cara tecnicamente não pode assinar o teu ato constitutivo. Então, a correta, o gabarito está aí, né? Mas o que impede o cara de exercer é o fato de ele estar trabalhando numa sociedade de economia mista. Olha como é que é importante dominar isso aqui. Isso aqui vocês já dominam já, direta e indireta. Já enjoou de ouvir falar, esses nomes já não te assustam mais. Então, isso faz com que você consiga absorver o conteúdo dessa questão. Senão, você simplesmente passaria por ela. Certo? A gente tem que saber, direto e indireto. União, Estado, DF, município, autarquia, fundação pública, sociedade de economia mista, empresa pública. Beleza? É o que eu falo, gente. É tira casaco, bota casaco. Vai até acostumar. Acostumou, você acompanha o resto. Aprendeu a linguagem, o resto é só informação que você vai assimilando. Bom, a questão 3 é bem legal, que quando você tiver um processo contra você, independentemente de você ter aí um advogado constituído, a OAB também vai estar representando e te ajudando, tá? No regulamento, né, tá lá, sem prejuízo da atuação de seu defensor, contará o advogado com assistência de representante da OAB nos inquéritos policiais ou nas ações penais em que figurar como indiciado, acusado ou ofendido, sempre que o fato a ele imputado decorrer do exercício da profissão. Você cometeu algum tipo de crime no exercício das funções. Beleza? Se você for preso em flagrante, tem que ter um representante da OAB presente. Se você comete um crime, preso em flagrante, mas não for no exercício das funções, não tem que ter representante da OAB. Certo? Mera comunicação ao órgão competente. Então, se você foi pego vendendo droga por aí, só vai ligar para a OAB, ou um advogado está preso aqui, tá? Aí, nos seus processos que estiverem no exercício da função, tá? Relacionados ao exercício da função, mesmo você tendo um advogado constituído que vai estar te defendendo, porque você mesmo sendo advogado, você pode ter um advogado que te defenda. Certo? Mesmo um advogado te defendendo, você também vai ter um representante da OAB te defendendo. Beleza? Tranquilo isso? É o que está escrito no 16, ó. Isso aqui é bem legal, tá? Sem prejuízo da atuação do seu próprio advogado, do seu defensor, contará o advogado ainda com assistência de representante da OAB. Então, duas coisas para ajudar o cara, beleza? Bom, a questão 4 não demanda muita explicação, que é honorários advocatícios. Não combinou? É 1/3 no começo, 1/3 no fim, 1/3 no meio. Certo? É assim que a gente recebe honorários se não tiver combinado. 1/3 no começo da ação, 1/3 no meio, 1/3 no final. A questão 5 tem uma expressão aí, tá? O advogado tem direito, né, de examinar em qualquer órgão do Poder Judiciário e Legislativo ou da Administração Pública, tá? União, Estado, DF, município, autarquia, Legislativo, Executivo, tem direito de examinar, tirar cópia, inclusive se ele não tiver procuração. É lógico que se ele não tiver procuração, em um processo que não tenha esse sigilo, porque se o processo for sigiloso, ele não pode. Tranquilo? Ele não pode. Tá? Então aqui, o que é diferente aqui é aquela expressão tomar apontamentos. Então, que desgraça que é isso? É simplesmente anotações. Tá? Você tem direito de tirar cópia dos processos, mesmo sem procuração. É só para você lembrar. Pessoas que não sabem fazer petição inicial, hoje tem tudo na internet, mas de primeiro, o que você fazia? Você ia ao fórum e você pegava e... Dá um processo aí de aposentadoria. Você pegava e tirava foto de tudo e imprimia depois. Imprimia assim, né? Copiava, trocava o nome. Ação de financiamento de contrato bancário. Você ia lá, catava um cara que tinha muita ação, copiava, fazia igualzinho, copiava e colava. É assim que fazia. Hoje não, hoje tem na internet todos os modelos. Né? Tem na internet tudo. Então, você pode tirar cópia mesmo de um processo que não tenha procuração, desde que ele não seja sigiloso.
beleza? Sigiloso você não pode, tranquilo? Agora uma coisa, se um processo for sigiloso, é possível que você tenha acesso ao dispositivo da sentença desse processo sigiloso? Sim, o dispositivo é aquela terceira parte, nós temos 3 partes da sentença. O relatório que é feito pelo estagiário, a fundamentação que é feito pelo juiz e o dispositivo que é feito pelo juiz. Certo? Isso aqui é uma sentença, é uma folha de papel com o resumo do processo, com o fundamento pelo qual o juiz dá o que você quer ou não concede o que você pediu. Certo? Aí você pode ter acesso ao dispositivo da sentença, que é para verificar se aquela pessoa que está fazendo parte do processo ganhou ou perdeu, se ela vai ter algum tipo de dinheiro para pagar você. Beleza? Vamos lá, gente. Concentra aí, tá? Concentra que é fácil. A outra questão, questão 6, ela tem um pega que não está aqui, né? Ela foi fácil, na verdade. Nós temos coisas para suspender, né? O que suspende? Esqueminha do Paulo Machado. O que é que suspende o exercício da advocacia? Qualquer relação com dinheiro, né, da suspensão. Qualquer relação com dinheiro da suspensão, certo? O fraudar a lei, reter autos, inépcia profissional e conduta incompatível. Reter autos é você buscar os autos do processo para tirar cópia e não devolver. Para tirar cópia e tomar apontamentos, mesmo no processo que você não tenha procuração, você pega e não devolve. Você vai ficar suspenso, certo? Inépcia profissional, tudo que você faz está dando errado. Ou conduta incompatível, né? O cara usa droga direto aí, fica cambaleando pelas ruas da cidade, bêbado, advogado não pode. Ou fraudar a lei. Fraudar a lei, por isso que tem que ler, gente, o artigo, se você não ler, não ajuda. Fraudar a lei é diferente de deturpar o teor da lei. Qual que é a diferença? De acordo com o dicionário Aurélio, eu não consegui entender. Mas de acordo com a OAB, fraudar a lei é suspensão, deturpar teor de lei é censura, tá? Deturpar, censura. Como é que eu faço para decorar, Rafael? Fraudar, não sei como, mas deturpar, tem aqui, ó, o D está perto do C na ordem alfabética, tá? Deturpar é perto do C de censura, beleza? É uma forma que eu imaginei para você decorar. Deturpar teor de lei é punível com censura. Fraudar a lei é punível com suspensão. Agora, nem sempre quando você vai contra a lei, você vai ser punido. Porque você pode advogar contra a disposição literal de lei, desde que você esteja pedindo o quê? A inconstitucionalidade da lei. Olha que maravilha. Ótimo. Adoro quando vem a resposta vem em couro, tá? Ó, questão 7... É ridículo, né? Você não vai poder ter escravo na tua fazenda e achar que tá tudo certo. O ex-presidente da República, o Michel Temer, ele tinha uma proposta lá para mudar o conceito de escravo, né? Tipo assim, escravo não é aquele cara que fica amarrado apanhando para trabalhar. Não, ele falou, não, mas em alguns lugares não é justo. O cara ganha R$1.200 por mês, paga aluguel na fazenda de 600 e tem um mercadinho que o arroz custa R$15. Aí ele ganha R$1.200 por mês, a próxima cidade fica 3.000 quilômetros de onde ele trabalha. Ele não apanha, mas ele é escravo. Trabalha 12 horas por dia, começa às 5 horas da manhã, acaba às 11 horas da noite, ganha R$1.200 por mês. Compra na fazenda do dono, no mercadinho do dono da fazenda, aí ele queria mudar o conceito de escravo. Não, mano, onde você viu? Porque ele tinha um monte de amigo aí, fazendeiro por aí, né? Tinha, não tem ainda, né? Bom, enfim. Então essa questão trata disso, tá? Eu não posso prestar concurso a essas situações, eu não posso coadunar, fazer parte de uma coisa ridícula dessa, absurdo, beleza? Eu não posso fazer parte de um negócio desse. A questão 8, ela vai estar na tua prova, tá? É o seguinte, ó, nós temos aqui um setor, tá? Nesse cantinho tem a Lara. A Lara é chefe do departamento, tem aqui 100 pessoas no departamento, 100. Todo mundo tem direito a receber, sei lá o quê, todos, inclusive a Lara tem direito a receber um tal de direito. Elas têm direito a receber as verbas trabalhistas A, ou horas extras, sei lá, qualquer coisa. Todos têm direito. 10 desses caras, 10 entram com ação, né, contra a empresa, contra essa empresa. Eles saem da empresa e entram contra essa própria empresa. A Lara, como é chefe do departamento, ela vai advogar ou não vai advogar? Ela pode escolher não advogar, ela pode se excusar. Então, na prática ela vai ser mandada embora. Na prática eu não estou nem aí. Na prova do AB, você faz o quê? Você fala que você não vai advogar. Fala, patrão, infelizmente, né, eles estão entrando com uma ação contra a nossa empresa, que eu trabalho para você, mas eu não vou advogar contra eles, tá? Beleza? Tudo bonito, tudo certo, no mundo mágico do Beto Carreiro, beleza? Ó, vocês entenderam isso aqui, né? Entenderam, né? A mulher trabalha para a empresa, ela não vai advogar contra a própria empresa aqui. Mas às vezes ela pode simplesmente não ficar do lado de ninguém. Ela vai ficar aqui e ela não vai advogar nem a favor da empresa, nem contra a empresa. Vai ficar aqui dentro, trabalhando na empresa ainda, porque todo mundo já está entrando com ação contra a empresa. Ela vai ficar e não vai defender o direito da empresa. Ela vai ficar de boa. Ó, eu vou me excusar. Excuso-me de fazer parte desta contestação, nessa eventual reclamação trabalhista dos funcionários do setor.
Tá, essa aqui é a empresa, todos são advogados, né? Ele é o chefe do setor. Todo mundo entrou contra a empresa? Ele tem direito também? Tem. Ele vai fazer contestação? Não. Ele pode não fazer contestação. Fala, não vou fazer, porque o direito que os meus amigos têm, eu também tenho. Então, se eu entrar agora, eu vou estar indo contra aquilo que vai me beneficiar um dia. Eu não posso fazer isso, tá? Eu não vou entrar com essa contestação por você, tá, patrão? Beleza? Só se caso ela fosse beneficiada, senão... Como assim, se ela... Se eles entram com a causa para eles, nada vai beneficiar ela. Ah, e ela pode advogar contra, porque ela não vai se prejudicar. Ela pode. Na verdade, ela pode de qualquer jeito, mas é que ela tem direito de se recusar, entendeu? O que o Alexandre perguntou aqui é o seguinte, Rafael, a Lara, ela tem direito a hora extra, assim como eles? Tem. Então, ela pode fazer o quê? Ela pode pedir para não advogar. Agora, Rafael, e se eles estão entrando com uma reclamação que a Lara não tem nada a ver com direito? Por exemplo, a gratificação dos funcionários só. Ela é a gerente, ela ganha 15 mil por mês, eles ganham 1.000 cada um. Tá? Só que eles têm direito agora a um bônus lá de R$100. Esse bônus não vai para o chefe do departamento. Ou seja, ela não vai se beneficiar com nada disso aqui. Tá? Ela não vai se beneficiar com nada. Se ela não vai se beneficiar com nada, ela pode contestar. Na verdade, ela pode contestar de qualquer jeito, ela pode contestar. Ela trabalha para o cara. Só que ela tem direito de não advogar quando ela for beneficiada com o mesmo direito que todo mundo entrou contra a empresa. Tá? Pessoal, se ficou confuso, a gente vai ter mais oportunidades para tratar desse assunto, beleza? Mas aí, ficou com dúvida, anota aí para perguntar de novo depois. A questão 9 é ridícula, tá? Fala sobre a quantidade de causas que você pode ter por estado. Tá? Aqui, só um adendo. Você pode ter até 5. Até 5 significa que você pode ter 5 causas em cada um dos estados da federação sem problema algum. Agora, a partir da 6ª, tem que ter inscrição suplementar. Tá? Só que isso aqui é sempre com atividade privativa de advogado. Você pode fazer habeas corpus 1 milhão em cada estado sem inscrição suplementar, porque habeas corpus não é medida privativa de advogado, tá? Habeas corpus não é privativo de advogado. Você pode fazer acompanhamento de inquéritos policiais à vontade, porque inquérito policial não é processo, é um procedimento administrativo, pode ficar à vontade por aí, tá? Você pode dar parecer técnico, você vai para a JBL ali de Turama, fala, ó, eu vou vir dar um parecer técnico sobre os seus funcionários aqui, você pode fazer à vontade isso, tá? A advocacia extrajudicial não requer a inscrição suplementar, beleza? Pessoal, só para eu sei que a gente não tem coragem de levantar a mão, mas para eu saber, quem colocou o áudio do estatuto no YouTube? Para apertar um play e ouvir assim. O áudio do estatuto da OAB. Tá, quem não fez, faz isso, gente, que é muito curto, velho, é 50 minutos. Você apertou o play, colocou 2.0, acaba em 25, velho. Melhor, não dá tempo pra você beber, não, dá tempo, né? Dá tempo pra você beber uma Heineken, eu ia falar, mas se depende do tamanho, não dá tempo, acaba rapidinho. Vale a pena, você abre o site do Planalto, coloca o YouTube, põe o áudio, você vai ouvir uma vez, mas tem que ser logo, não pode demorar muito para ouvir isso, porque a segunda metade do curso a gente não vai ficar vendo ética, então tem que ser logo para você poder aproveitar. A gente vai ver ética até o último dia, sempre, tá? Mas eu não vou parar, por exemplo, para ficar nesse assunto. Vocês vão ver tudo, tá? Tudo de ética, o que tem para falar do AB. Mas eu gostaria que vocês se preparassem antes da minha explicação, porque aí você consegue ter interesse no assunto, beleza? É importante isso, tá? Ó, a questão 10, ela trata depois de você ter direito, né, a estar presente numa reunião particular pelo seu cliente, desde que você tenha poderes especiais, tá? Imagina que isso aqui, ó, reunião do condomínio, tá? Aí ela não quer ir no condomínio, ela não quer ir na reunião porque ela já brigou com o meio mundo. Então o que acontece? Ela chama advogado, aí o advogado vai no lugar dela. Só que o advogado não pode ir no lugar dela sem procuração com poderes especiais, porque eu não moro no condomínio. Como é que eu vou chegar no condomínio? Oi, gente, tudo bem? Vim para a reunião. Quem é você? Tá, então tem que ter uma procuração. Ela concedeu poderes para que eu esteja presente nessa reunião de condomínio, beleza? Bom, vamos lá. Aí, gente, agora as questões. A gente gastou 15 minutos para ver isso daqui, tá? Espero que tenha entendido alguma parte aqui importante, tá? Ó, a outra questão vai ser de constitucional, tá? A gente já tratou sobre isso bastante, mas emenda constitucional é uma mudança drástica no texto da Carta Magna. Então você, quando vai tomar uma grande decisão na sua vida, você não pode estar nem muito feliz, nem muito triste, certo? Então você não pode fazer uma emenda constitucional no estado de defesa, estado de sítio e em caso de intervenção federal. Lembrando que os legitimados ativos para propor uma emenda constitucional é 1% do eleitorado nacional, não é isso? Dividindo em 5 estados com 0,3 cada um, não é isso aqui? Errado, tá? Isso aqui é o quê? Iniciativa popular para propor lei ordinária e lei complementar. E não existe PEC popular, não existe proposta de emenda à Constituição para alterar a Constituição pelo povo, não tem PEC do povo, tranquilo? Quem pode propor a emenda constitucional é 1/3
da Câmara dos Deputados ou 1/3 do Senado Federal, mais da metade das assembleias legislativas. Eu não sei que é assembleia, tinha que saber. Tinha que saber que a Assembleia Legislativa, sabe o que é? É uma casa que faz lei. Onde, Rafael? Nos estados. É um prédio que tem porta, janela, que tem pessoas lá dentro, que são os deputados estaduais que eles fazem as leis. Certo? E o presidente da República. Certo? O presidente da República. São as pessoas que podem propor uma emenda constitucional. Outra coisa importante, tá? É a diferença entre sessão legislativa e legislatura. Tá? Isso também, gente, faz um tempinho que não cai essa besteira, hein? Ó, sessão legislativa é o período de 2 de fevereiro a 17 de julho. 1º de agosto ao dia 22 de dezembro. Isso aqui é uma sessão legislativa. Legislatura é o período de 4 anos, ó. Legislatura. Ó, mano, olha que isso aqui canta a prova, você vai falar, não é possível, tá perguntando isso. Vai vir de graça assim? Vai. Tá? Sessão legislativa é o período de 2 de fevereiro a 17 de julho. 1º de agosto a 22 de dezembro. Isso aqui é uma sessão legislativa. Sessão com 2 S, ó. Sessão com 2 S é um período, tá? Sessão com C cedilha é uma repartição, tá? Sessão que começa com C e depois vem 2 S é de ceder, de conceder algo a alguém. Essa sessão aqui, legislativa, ela é desse período aqui. Legislatura é o período de 4 anos. Então, por questões lógicas, responda para mim. Quantas sessões legislativas tem dentro de uma legislatura? 4. Né? Dentro de uma legislatura tem 4 sessões legislativas. É isso que nós temos. Ou seja, a proposta de lei, a proposta de emenda constitucional que for dada em uma sessão legislativa, ela só pode ser proposta novamente, caso seja rejeitada, na próxima sessão legislativa. De novo, você propôs uma emenda aqui, ó. Ninguém quis aprovar. Você pode propor de novo quando? Na próxima. A próxima significa o outro ano. Se você propôs em um ano, você pode propor de novo no outro ano. Certo? Isso é a sessão legislativa. Uma lei, uma emenda constitucional que for proposta em um ano, né, em uma sessão que não for aprovada, ela pode ser proposta novamente na próxima sessão legislativa. Na tua prova vai perguntar o seguinte: pode ser proposta na próxima legislatura? Não, legislatura, a próxima legislatura é daqui 4 anos, não é na próxima legislatura, tá? Não é na próxima legislatura, tudo bem? Beleza. A não ser que eles falem, né, que no último ano da legislatura, os deputados, o cara queria propor na próxima legislatura. Aí, se você está no último ano, legislatura, pessoal, é o período assim, ó. 4 anos de deputado federal, deputado estadual, deputado distrital, prefeito, presidente, governador. 99% dos parlamentares, né, dos chefes do Poder Executivo, tem um período de legislatura de 4 anos. O senador é de 8, certo? O senador são 8 anos, certo? Bom, é isso. Espero que tenha ficado claro. Agora, uma coisa interessante, no parágrafo 4º que você vai encontrar, né, é o seguinte: não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. Vocês estão acordados? Proposta de emenda constitucional, proposta de alteração do texto da Carta Magna. Não vai acontecer quando? Quando estiver tratando sobre o voto direto, secreto, universal e periódico. Você pode olhar aí que não está escrito obrigatório. Um voto direto, secreto, universal e periódico. Um voto direto, secreto, universal e periódico. Então, o voto obrigatório pode ter uma emenda constitucional que tire a obrigatoriedade do voto? Pode, porque não está aqui. De acordo com a prova da FGV, que é legalista, tipo cuspido escarrado aqui, você pode ter uma emenda constitucional que vai tirar a obrigatoriedade dos votos. Você entendeu, gente? Certeza? Porque não será tendente, né, de abolir a forma federativa do Estado, a separação dos poderes, os direitos e garantias individuais e o voto direto, secreto, universal e periódico. Tá? Então nós temos direito de sufrágio. O sufrágio é exercício por meio de um voto direto, secreto, universal e periódico, mas não está escrito obrigatório aqui. Tá? Na Constituição não está escrito obrigatório, então você pode ter uma proposta de emenda tendente a abolir o voto obrigatório. Tudo bem? Beleza? Espero que vocês tenham ouvido isso. Ó, a próxima questão fala sobre partido político. No Brasil nós fizemos no pluripartidarismo político. Tá? No pluripartidarismo político, nós não podemos ter um partido político que é subvencionado por estados estrangeiros. Como é que pode a Itália financiar um partido político? Ou a Rússia financiar um partido político? Não pode. Tá, não pode. Aqui o que eu quero acrescentar para você é o fato de que mulheres, tá, tem que ter uma porcentagem de mulheres nos partidos políticos. Tudo bem? Tem que ter uma porcentagem de mulheres nos partidos políticos. Eu falei ontem a porcentagem. Vocês lembram qual foi? De 30% a 70%. De 30% a 70% tem que ser de mulheres, beleza? Beleza.
Não é de mulher, é do sexo oposto. Então, se for homem, 30% de 70% de mulher, e se for mulher, 30% de 70% de homem, beleza? 30% a 70%, é a mesma coisa, tá? 30% a 70%, beleza? É isso. De 30% a 70% tem que ser com mulheres, beleza? Ó, a próxima questão, a 15, vai mencionar sobre habeas corpus. Quer dizer, sobre remédios constitucionais. Aqui, ó, ontem, sabe ontem que você ouviu assim, você estava super cansado, você não queria mais ouvir nada? E aí você vai ouvir de novo agora. Ó. Em relação aos remédios constitucionais assinados na correta, o habeas data pode ser impetrado ainda que não haja negativa administrativa? Errado, tem que ter a negativa ou pelo menos a inércia por 10 ou 15 dias. Se eles demoraram muito tempo para te dar a resposta, você faz habeas data. Aqui eu já vou acrescentar. E para que você faça uma ação na justiça normal, tá? Você tem lá, o teu time perdeu, você entrou na justiça desportiva. Você tem que esgotar os setores da justiça desportiva para depois entrar na judicial normal? Tem que esgotar. E agora, e para você ir para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, tem que esgotar aqui dentro do Brasil? A regra é que sim, tá? Mas se demorar muito pelo devido processo legal ou pela celeridade processual, você pode buscar um amparo nas comissões interamericanas. Então, o que é a Comissão Interamericana? Tá? É assim, ó, é uma comissão. Comissão é isso aqui, ó, 3 pessoas, é uma comissão, tá? Da onde? Da América, então é interamericana. É isso. E nós vemos isso aqui por quê? Porque nós temos a Convenção da América, que é a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, que é a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, que nós temos tanto a comissão quanto a corte, beleza? Tanto a comissão quanto a corte, tranquilo? Comissão de professores, é corte. Não. Corte Internacional de Justiça que julga países e aqui pode ser pessoas. Cadê onde eu tô? Ação popular. Tá? A ação popular ela pode ser impetrada por pessoas físicas, tá? Por quê? Tem na explicação no comentário. Por que é pessoa física? Qualquer cidadão ele pode, né, é parte legítima para propor uma ação popular. A ação popular, ela mantém a prerrogativa de foro ou ela tira a prerrogativa de foro? Vocês têm que conseguir responder isso. A ação popular, ela tira ou mantém a prerrogativa de foro? Nossa, ninguém respondeu. Tira, velho, tira. O presidente da república, o governador ou o prefeito, ele não vai ser julgado no TJ, no STJ, nem no STF, numa ação popular. A ação popular visa aproximar o povo do governo, tá? Visa aproximar. Então, a ação popular, ela tira a prerrogativa de foro. Responde. Tirando a prerrogativa de foro, é possível que uma ação popular condene alguém num crime de responsabilidade? Sim, é possível que a ação popular condene um representante do povo num crime de responsabilidade, sem problema algum, tá? Agora um adendo aqui, só um comentário, não é possível que uma pessoa do povo faça a impugnação de mandato eletivo. Isso não pode fazer, tá? Qualquer do povo não pode fazer a impugnação do mandato eletivo. O partido político tem que fazer, mas depois a gente vê isso. Mas eu quero que você entenda, olha que coisa legal. Você não pode impugnar a candidatura de alguém num partido político, mas você pode fazer uma ação popular e fuder o cara de acordo, que inclusive para ele ser condenado num crime de responsabilidade. Olha que coisa interessante. Você não pode impugnar a candidatura de alguém, um do povo. Tem que ter uma especialização lá, tipo fazer parte do partido político, ser um outro candidato, alguma coisa assim. Mas você pode fazer uma ação popular para fazer o cara ser condenado num crime de responsabilidade. Me responde, um menino com 16 anos que vote, ele pode fazer uma ação popular? Sim. Pode. Com o representante ou sem? Sim. Sem representante. Beleza. Associação. A associação porque partido político, entidade de classe e outra coisa que eu esqueci aqui, já está meio que amparado pela lei. Agora a associação, a gente pode montar uma associação aqui agora. Então a associação tem que mostrar que está em funcionamento pelo menos um ano, para mostrar que tem uma força mesmo, tá? Para poder fazer um mandado de junção, um mandado de segurança coletivo. Beleza? É isso. Foi isso que você perguntou ou não? Tá. A outra questão, pessoal, fala sobre habeas corpus, tá? Você pode fazer um habeas corpus dentro do hospital que alguém não deixa você sair. Você pode fazer um habeas corpus, sem problema algum. Beleza? Sem problema algum, você pode fazer um habeas corpus para sair do hospital. Ó, já estou parando, tá? Já estou parando. Agora, o que eu queria falar para vocês? Ontem eu falei que vocês estavam cansados, mas eu falei sobre o mandado de segurança. O mandado de segurança, ele pode ser feito, mas quando ele vai ser feito, pode ter um mandado de segurança contra o diretor de uma autarquia? Mandado de segurança contra o diretor de autarquia, pode? Pode. Mandado de segurança contra o diretor de autarquia, pode. Beleza. Agora outra coisa. O mandado de segurança que você vai se valer dele. O assunto tem que ser
incontroverso, tem que ser pacificado na jurisprudência ou pode ser controverso? Pode ser controverso. Pode ser controverso, beleza? Não precisa de pacificação, não precisa da incontrovérsia de um assunto para que você tenha direito de fazer o mandado de segurança, tá? Outra coisa, ó, não vou perguntar, mas espero que vocês tenham olhado isso aqui. Só não entendi nada que está escrito aí, mas então você pergunta, tá? Eu procurei não, né? Explicar quase tudo que está aqui, não acabei ainda, mas aí você dá uma olhadinha nas fotinhas lá, se não chegou para você, você fala com a gente para chegar para você, tá? Já estou parando, vou parar e vou parar agora, ó. Você tem que ler o artigo 109 da Constituição, tá? Por quê, então? Porque a tua aprovação depende disso. Olha só, coisa fácil. A hora que você fosse ler essa questão 16, você acertaria com satisfação, né? Satisfação, por quê? Porque olha o que nós temos. Nós temos o STF que ele julga e nós temos o juiz federal que julga. O juiz federal é competência do artigo 109 da Constituição Federal, tá? Aí o que nós temos? Nós temos, ó, Estado estrangeiro é Chile, Bolívia, Itália, França, é um país. Organismo internacional é OTAN, ONU, Mercosul, é um organismo de países internacionais. Se tiver um conflito entre o Estado estrangeiro e o organismo internacional, e a União, o Estado, o Distrito Federal ou territórios, quem resolve é o STF. Agora, se tiver Estado estrangeiro, organismo internacional e município, ou qualquer pessoa residente aqui no nosso país, tá? Aí a competência do juiz federal. Olha só, isso aqui ou você acerta ou você acerta, tá? Porque tá no artigo 109, no artigo 109 tem um carinha que explica super top lá, no artigo 109 na Constituição, mas eu acho que os incisos dá para entender. Aquele que não der para você entender, você me pergunta, tá? Se eu não respondi ainda, daqui a pouco eu respondo, tá? Quem perguntou, porque eu sei que teve duas pessoas que perguntaram de um inciso lá, do artigo 109, tá? Então, ó, é que assim, algumas coisas vocês têm que fazer em casa, tá, gente? Algumas coisas vocês têm que fazer pra gente poder ganhar tempo aqui. Eu acho que isso aqui não é difícil. Põe lá, acho que dura, é uma explicação, o cara dá uma explicação de 3 minutos cada inciso, mais ou menos. Se você aumentar um pouquinho a velocidade, você consegue acabar, certo? Então, dá pra gente fazer isso daí.